Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Hunter vs Hunter, o especialista. Parte 1. Capítulo 1. Caçadores. São pessoas que dedicam suas vidas à busca pela aventura. Cada um tem suas próprias razões, mas todos são atraídos para a profissão pelas mesmas coisas. A perspectiva de exploração e a promessa de tesouros escondidos. É uma profissão muito popular. Muitos admiram a força dos caçadores, mas eles têm suas próprias fileiras. Muitos são apenas pretendentes, tentando se tornar caçadores por fama e glória, nunca alcançando a força de outros caçadores mais sérios. E todos os verdadeiros caçadores compartilhavam uma similaridade. Todos eles tiravam sua força de Nen, a aura que todo ser vivo possui. Os caçadores aprenderam a senti-la e manipulá-la de várias maneiras. Nen, uma energia alimentada por emoção e desejo. Nenhum usuário de Nen é um indivíduo comum. A maioria deles pode ser descrita como excêntrica, imprudente ou até mesmo louca. Ter poder sobre todos os outros humanos comuns faz a mente de alguém vagar em direções estranhas. Mesmo antes de aprender Nen, todos os usuários de Nen eram fisicamente mais fortes do que a maioria dos humanos. Seus egos e arrogância devem ser mantidos sob controle. Esse é um dos trabalhos da Associação de Caçadores. Manter os caçadores mais poderosos sob controle. É mais fácil falar do que fazer. Na maioria das vezes eles fazem o que querem de qualquer maneira. E eles têm pouca influência sobre os usuários de Nen não associados à sua associação. O que significa que muitos caçadores são enviados para capturar ou matar usuários de Nen mal comportados. E ainda assim, a sociedade em geral continua ignorante desse estranho poder e dos conflitos avassaladores que acontecem ao seu redor. A Associação de Caçadores também é responsável por controlar a população de feras no continente. Eles comissionam caçadores para pesquisar áreas e relatar informações. Agora mesmo, o sol estava brilhando sobre a bela terra do Império Kakin. Suas florestas exuberantes eram lindas e pouco exploradas. Era um paraíso para todos os caçadores voltados para a natureza. Todos amavam um pouco de paz e sossego nas florestas, onde a única população eram as árvores e a vida selvagem. Mas, ultimamente, essas florestas foram infestadas por uma nova espécie. Um tipo de predador que se reproduzia em velocidades inimagináveis. Eles estavam ficando cada vez mais fortes dependendo da dieta de sua rainha. A situação foi notada de alguma forma pela Associação de Caçadores. Eles enviaram algumas equipes para patrulhar e relatar a situação. Muitos morreram, mas o nível de ameaça ainda era desconhecido. Agora mesmo, um caçador de 2 estrelas já foi despachado para observar as formigas. Kit, um homem alto com longos cabelos brancos, usando um boné azul e roupas casuais. Ele é um caçador poderoso que já completou algumas missões para a Associação de Caçadores. Ao seu lado estão 2 crianças bem peculiares. Uma de cabelos brancos e penteado selvagem. Seus olhos azuis pareciam refletir seu tédio, mas havia um certo cansaço neles ao mesmo tempo. O outro tinha cabelos pretos. Seus olhos castanhos brilhantes transmitiam uma sensação de inocência e ingenuidade. Ele parecia estar livre de todas as preocupações, olhando ao redor da floresta com grande curiosidade. Já chegamos? Perguntou Killua, a criança de cabelos brancos, tentando propositalmente obter uma reação de Kit. Quase. Nosso contato deveria estar nesta área, mas é difícil obter uma reação de um homem assim. Oh, quem é ele, a propósito? Perguntou Gon de cabelos pretos. Sua natureza curiosa era algo bom de se testemunhar, mas não havia muita diversão para se ter nessa missão. Todas as equipes que foram enviadas antes dele foram mortas. Kit já sabia dos perigos inerentes desta missão. Agora, ele está tentando encontrar um caçador um pouco incomum, um que também era bem desconhecido para sua classificação. Um caçador de 2 estrelas, muito parecido com ele. O que significa que ele tinha feito algumas missões importantes para a sociedade. Também significava que ele era proficiente em um campo. Ele era conhecido pelo nome de Ashton, ou Ash. Não se sabia muito sobre essa pessoa, ele raramente fazia missões. A única pessoa que conhece Ash é Netero, o presidente da Associação de Caçadores, que garantiu sua força e disse que poderia ser útil, se ele concordasse em ajudar, é claro. Kit não entendeu tudo sobre a situação, mas esse Ash aparentemente se deparou com essa situação enquanto viajava por diferentes países e ilhas. E ele vem observando as formigas quimera há algum tempo. Essa era a extensão das informações que Kit tinha sobre seu contato. Kit obviamente tem dúvidas sobre a credibilidade e a utilidade dessa pessoa, mas nem todos podem ganhar o favor de Netero. Mas ele não contou a Gon ou Killua sobre suas preocupações. Ele é um caçador de 2 estrelas, mesma patente que eu. Foi tudo o que ele disse. Embora Killua certamente tenha percebido sua preocupação, lidar com usuários nem desconhecidos geralmente leva a conflitos. Pelo menos foi isso que o assassino de cabelos brancos percebeu em algum momento durante seu tempo com Gon. Gon, no entanto, tinha estrelas nos olhos. Oh, ele conhece Jing também? Kit apenas olhou para ele. Quem sabe? Talvez? Seu pai é bem conhecido dentro da associação. De repente, todos os 3 puderam ver fumaça subindo à distância. Não era estranho ver pessoas fazendo fogueiras. Mas essa era bem grande, a julgar pela quantidade de fumaça que saía. Todos os 3 se prepararam para enfrentar um inimigo, só por precaução. Até Gon, o garoto esperançoso que sempre tem um sorriso brilhante no rosto, sabe o quão hostis algumas pessoas podem ser. Eles chegaram à fonte da fumaça bem rápido, levando apenas 5 minutos para percorrer 10 quilômetros. Eles puderam ver um homem parado em frente a um grande poço de fogo. É como se alguém tivesse cavado um buraco enorme e o preenchido com madeira. Ele tem cerca de 1,9 metros de altura. Um pouco mais baixo que Kit, mas um pouco mais musculoso. Ele ainda parecia mediano. Ele se virou, olhando para os 3 com pouca mudança em sua expressão estoica. Ele tem cabelo preto curto, penteado para o lado. Não dava para ver muita coisa de seus profundos olhos pretos.
Seu nariz é perfeitamente moldado. Ele é, por todos os relatos, bonito. Olá. Um sorriso apareceu em seu rosto. Ele se estendeu de longe e se arqueou perfeitamente. Seus olhos também estavam subitamente cheios de um brilho estranho, como um gato que acabou de encontrar um rato. Isso transformou completamente o visual bonito e calmo que ele tinha em outra coisa. Um rosto de pura insanidade. Capítulo 2. Killua ficou imediatamente assustado com a mudança repentina. Ele tinha codificado em si para evitar oponentes fortes, e todos os seus instintos estavam lhe dizendo para ir para as colinas. Foi preciso toda a sua força de vontade para permanecer em seu lugar. O homem nem estava exalando o Ren para expressar sua hostilidade e sede de sangue. Foi apenas a mudança repentina na expressão que lhe deu uma sensação enervante. A presença daquele homem era extremamente intimidadora. Lembrava muito Killua de seu irmão Illumi, mas também era significativamente diferente. Illumi pelo menos se preocupou em esconder suas intenções. Havia também um cheiro estranho de carne queimada no ar. Ele não conseguia ver a fonte do fogo direito, mas conseguia adivinhar o que havia dentro daquele poço de fogo. Kit parecia muito mais composto. Preparando-se para sacar sua máquina caça-níqueis Zatsu, havia um pouco de suor em sua testa. Ele estava obviamente se preparando para uma luta até a morte. Ele podia dizer que o homem na frente dele usava Nen. Ele trouxe Nen aos seus olhos e usou Gil para estudá-lo e as crianças. Ele nem se incomodou em esconder. E lutas entre usuários de Nen nunca são simples. Não havia uma maneira simples de determinar a habilidade de luta dos outros Yatsu até que fosse tarde demais. Lutar contra um usuário experiente de Nen era muito mais difícil do que lutar até mesmo contra a fera mais forte. No momento em que Killua e Kit estavam se preparando para se mover. Olá, você conhece alguém chamado Ashton? Perguntou Gon em voz alta, completamente alheio ao comportamento estranho desse homem. Ele provavelmente estava feliz que a pessoa que eles conheceram era um humano e não uma formiga quimera. O homem em questão também parecia confuso. Ele adorava irritar as pessoas, mas não iria matá-las de verdade. E pelo que parecia, eram elas as pessoas com quem ele deveria se encontrar. Ashton era uma pessoa simples. Ele tem um amor por qualquer coisa relacionada à aventura, e poucos poderiam igualar sua curiosidade. Ele também tinha uma estranha obsessão, uma que não deveria ser mencionada casualmente. Claro, meu nome é Ashton, disse o caçador, enquanto o sorriso insano em seu rosto rescindia em algo muito mais domesticado. A beleza retornando às suas feições. Agora ele tinha um pequeno sorriso, a luz anterior em seus olhos havia desaparecido completamente, deixando-os tão vazios quanto o abismo. Para Killua isso era assustador, ele sabia que havia pessoas no mundo proficientes em controlar suas emoções, mas isso era em outro nível. A única pessoa com quem ele poderia comparar isso era seu avô. Ele engoliu em seco, pensando que era uma coisa boa a situação ter se acalmado um pouco. Às vezes, a ingenuidade e a falta de consciência de Gon sobre o que o cercava podiam ser úteis. Essa era uma situação dessas. Kit endireitou seu boné azul enquanto soltava um suspiro frustrado. Ou pela falta de consciência de Gon ou pelo fato de que ele estava prestes a entrar em uma luta até a morte com seu suposto contato. Então, vocês são as pessoas que este país contratou para resolver o problema das formigas, disse Ashton, olhando para eles com o mesmo sorriso estampado no rosto. Foi a vez de Kit responder, sim, fomos contratados pela associação. Netero provavelmente já te informou disso. Ele semicerrou os olhos um pouco. O homem usava roupas simples, mas que não eram nada parecidas com as que ele era obrigado a vestir ao entrar no país. Ele estava, de fato, vestindo um terno preto com um casaco branco por cima. Seus sapatos também eram pretos, para combinar com seu terno e cabelo. Suas mãos usavam luvas pretas finas. Olhando mais calmamente para seu rosto, Kit agora podia ver 2 marcas de beleza sob seu olho direito. Isso fazia parecer ainda mais inofensivo. Sua aparência certamente enganava. Ah, sim, claro, a múmia ambulante me ligou sobre isso, disse o homem chamado Ashton, desrespeitando completamente o presidente da Associação de Caçadores. Nem Kit nem Killua o chamaram para isso. Eles podiam ver que esse homem tinha algum tipo de passado com Netero. Eles não queriam pisar em gelo fino. A conversa toda já começou com o pé errado. Gon por outro lado. Ei, não diga isso do velho. Ele estava sendo Gon. O sorriso frio e sem emoção de Ashton pareceu se tornar genuíno por um segundo. Bem, você não é um garoto legal. Por que alguém como você se tornaria um caçador nessa idade? Disse Ash, com uma pitada de curiosidade em sua voz. Seus olhos ainda falhavam em mostrar qualquer coisa que se assemelhasse a emoções. Oh, eu me tornei um caçador para procurar meu pai. O nome dele é Jing. Você já ouviu falar dele? Disse Gon, perdendo completamente seu preconceito anterior e pensando nessa pessoa como um amigo. Tudo depois de um simples elogio que mal significava alguma coisa. Killua não podia fazer muito para ajudar a situação. Era assim que Gon era. Ele ainda não tinha passado por muita coisa para entender o quão desprezíveis as pessoas podiam ser. Ele ainda confiava nas pessoas muito facilmente. Jing, você é filho do Jing? Eu não esperava que o bastardo vulgar conseguisse alguma, disse Ashton em um tom divertido. Seu sorriso se transformando em um sorriso bem-humorado. Ainda assim, você se parece com ele, menor talvez. Mas não é uma surpresa tão grande. Os olhos de Gon pareciam brilhar muito mais, ele já considerava Ashton completamente confiável. E Kit relaxou um pouco, já que estava bem claro que ele era pelo menos um conhecido de Jing, uma pessoa com alguma influência em sua opinião. Killua ainda estava cético, mas não havia muito que pudesse fazer. Gon não perguntou sobre o paradeiro do pai, pois já sabia para onde ir de Kit. Mas isso foi uma surpresa agradável para ele. Ashton então olhou para Kit novamente. Seu sorriso rescindindo de volta para aquele mesmo sorriso vazio.
Acho que está na hora de contar a vocês o que está acontecendo por aqui. E então, a dupla começou a falar. Enquanto isso, Gon e Killua ouviam atentamente, pois todos perceberam a gravidade da situação. As formigas estão sempre coletando comida de humanos a animais. A rainha delas parece querer devorar tudo nesta floresta. Muitas pessoas são abduzidas e alimentadas à rainha. As próprias formigas quimeras ficam mais fortes com o passar do tempo. Espera, então você acabou de assistir enquanto as pessoas eram levadas embora? Perguntou um Kit ofendido. Toda a sua memória do perigo anterior em que ele estava pareceu desaparecer quando confrontado com essa informação. Sou apenas um viajante. Não ligo muito para brigas. Não entro em um conflito que não me diz respeito. O sorriso do homem era tão sem emoção quanto antes. Falando casualmente da morte dos outros como se não fossem nada. Gon também engasgou e franziu um pouco a testa. Mas ele conseguia entender isso de certa forma. Já ter intitulado Ashton como uma pessoa confiável em sua mente lhe dava algum preconceito contra suas ações. E Killua não se importou muito. Não é como se ele pudesse salvar todo mundo, e uma ou duas pessoas sendo salvas não importava muito quando milhares estavam morrendo. Vendo que eles estavam em silêncio novamente, Ashton continuou contando as coisas que sabia sobre as espécies intrusas. Eles parecem ser uma espécie bem forte. Até um recém-nascido pode se igualar a um caçador fraco. Depois de alguns minutos ouvindo a explicação de como as coisas eram, Kit e os outros dois pareciam estar imersos em pensamentos. Mas Killua de repente voltou à realidade. O cheiro de carne queimada voltou a entrar em suas narinas. Ele olhou diretamente para Ashton. O que você estava queimando? Ele perguntou cansado, recuperando sua hostilidade anterior. Capítulo 3. Ah, isso? É só uma coisinha que eu criei por tédio, disse Ashton, olhando para a criança de cabelos brancos. Kit também pareceu achar isso suspeito. Dependendo do conteúdo da madeira que Ashton usou para manter o fogo aceso, haveria uma briga. Gon também ficou com uma expressão séria no rosto, provavelmente implorando para perceber que algo não estava certo. Vocês podem vir e olhar, o fogo já está quase se apagando de qualquer maneira, disse o caçador, acenando para os três na borda do buraco. Nesse ponto, eles não achavam que Ashton tentaria atacá-los. Então os três simplesmente seguiram em frente. Ao chegar à borda do buraco, eles puderam ver muitos corpos. Todos eles pertencentes a formigas quimeras. O fogo ainda estava ardendo e queimando seus corpos imóveis. Killua ficou um pouco curioso sobre como esse fosso surgiu. Ashton certamente não parecia o tipo de pessoa que simplesmente começa a cavar um buraco. Kit teve pensamentos semelhantes, enquanto Go apenas pensou que Ashton é muito forte. Algumas das formigas ainda estavam se contorcendo, indicando que não estavam todas exatamente mortas quando começaram a queimar. Olhando mais atentamente, Killua pôde ver uma lata vermelha do outro lado do buraco em chamas. Era gasolina, não há dúvidas. Você mesmo cavou o buraco? Killua finalmente decidiu perguntar o que ele estava pensando. Claro que não. Não gostaria de manchar meu casaco. Eu só gentilmente pedi para algumas formigas fazerem isso por mim. Killua apenas assentiu. A resposta foi mais ou menos o que ele esperava. Kit fez o mesmo. E eles simplesmente aceitaram. Perguntou o alheio Gon, para quem Killua estava olhando feio no momento. Eu os ameacei um pouco, mas eles estão bem agora. Provavelmente descansando. Debaixo dos outros. Foi deixado de fora da resposta real, mas os mais perceptivos do grupo puderam facilmente perceber o que ele estava querendo dizer. Gon apenas assentiu com a cabeça. Achei que você não queria se envolver nisso? Perguntou Kit, com um pouco de raiva na voz. Ainda não. Eu simplesmente não gosto de ser atacado. Achei que poderia brincar um pouco. Depois que ele disse isso, ele voltou ao seu visual habitual. De qualquer forma, isso não é muito importante. Acho que sei onde fica o esconderijo deles, mas não tenho muita certeza. Não me importei o suficiente para verificar, disse Ashton, mudando um pouco de assunto e olhando Kit nos olhos novamente. E onde seria isso? Perguntou o curioso Killua. Uma montanha grande que mais parece um formigueiro? Fica a algumas dezenas de quilômetros daqui, disse Ashton, enquanto soprava um pouco da fumaça que vinha em sua direção com sua respiração. Você poderia nos acompanhar até lá? Seria útil ter mais um usuário nem capaz conosco, disse Kit, provavelmente tentando tornar a missão mais fácil para ele e as crianças. Posso ficar perto de vocês por um dia ou dois, mas não esperem que eu faça muito em termos de luta, disse Ashton, olhando para Killua e Gon. Era difícil dizer o que ele estava pensando, mas ele parecia um tanto intrigado com as duas crianças andando por aí com um caçador de classificação 2 estrelas. Além disso, ele também podia sentir que ambos eram usuários decentes de NEM. Tornar-se um usuário de NEM em tenra idade não era tão comum quanto você imagina. Muitas pessoas só descobriram o NEM na idade adulta. Essas crianças estavam um pouco à frente da concorrência. Oh, isso é ótimo. Você pode me contar mais sobre Jing? Perguntou Gon, provavelmente esperando ter uma melhor noção da personalidade de seu pai de uma fonte diferente de Kit. Claro, eles começaram a conversar e a caminhar na direção da montanha onde a rainha formiga estava descansando. Kit e Killua seguiram os dois, olhando ao redor e sendo vigilantes. Para os forasteiros espiando, parecia que apenas os dois estavam observando os arredores. Mas tanto Gon quanto Ashton estavam acostumados com florestas e ainda estavam vigilantes. Embora ambos parecessem estar falando um com o outro, ambos estavam dividindo sua atenção igualmente. E quando finalmente foram cercados por algumas centenas de formigas, ninguém no grupo ficou surpreso de forma alguma. Tanto Kit quanto Ashton rapidamente julgaram que as formigas não eram usuárias de NEM de nenhum tipo. A percepção pareceu relaxar um pouco tenso Kit. A expressão de Ashton permaneceu inalterada. Hehehe, parece que a comida está chegando na nossa porta, disse uma das formigas, rindo assustadoramente. Sua intimidação não pareceu perturbar nenhum dos caçadores presentes.
Eles apenas olharam para a formiga sem medo algum. Ei, que tal vocês dois crianças ganharem alguma experiência de combate enquanto eu fico por aí? Disse Ashton, sem prestar muita atenção nas formigas depois de avaliar suas forças corretamente. Ele simplesmente pulou em um galho e sentou-se nele. Era bem alto, a maioria das formigas ficou furiosa com sua atitude desdenhosa, mas elas estavam observando as outras três atentamente. Kit apenas assentiu. Seria bom para vocês dois experimentarem lutar com algumas formigas antes de irmos direto para o ninho delas. Ele realmente não as considerava uma ameaça individualmente. Gon e Killua só lutaram contra formigas uma ou duas vezes, era melhor para eles aprenderem mais. Todas as formigas começaram a rir. Elas querem lutar conosco. Tudo bem então, quem quer matar as crianças primeiro? Disse aquele que mais parecia um líder. Ele estava despertando as outras formigas, que zombavam de Killua e Gon e o aplaudiam. As lutas não foram tão ruins. Mostrou a Ashton que Killua e Gon não eram exatamente moleza. Foi um tanto satisfatório ver o pequeno e ingênuo Gon esmagar a formiga que parecia um tatu em um abraço de urso. Foi um pouco assustador para as outras formigas. Elas pararam de comemorar depois de ver sua companheira formiga ser esmagada. Killua foi muito mais rápido em seus métodos, decidindo que o melhor curso de ação seria quebrar seu pescoço girando sua cabeça em 360 graus. Ele nem parou por aí, empalando seu peito com sua mão e jogando-o em uma árvore. Um pouco exagerado, mas ele realmente não sabia se eles conseguiriam morrer por meios normais. Enquanto Ashton estava sentado naquele galho, observando a situação abaixo dele, ele pôde sentir uma formiga voadora se aproximando dele. Ela tinha a aparência de uma águia com um exoesqueleto forte. Ela tentou agarrar Ashton com suas garras, mas assim que chegou perto de tocar seu casaco, foi esbofeteado por Ashton. O tapa foi forte o suficiente para mandá-lo para o chão, mas não o suficiente para fazê-lo sangrar. Ashton retraiu a mão e apenas cantarolou um pouco. Que desperdício! Ele disse baixinho, enquanto a formiga águia pousava entre alguns outros de seus irmãos. Depois que mais algumas se reuniram para dar assistência, todas foram engolidas pelas chamas, conforme o corpo da águia se tornou semelhante a uma bomba. Não houve aviso para as outras formigas. Quando elas perceberam o que estava acontecendo, seus membros foram arrancados. A maioria das formigas ficou atordoada com isso. Kit também ficou um pouco surpreso, mas ele ainda prosseguiu, usando seu Atsu e tirando o número 2 da máquina caça-níqueis. A foice da morte. Depois disso ele apenas executou seu movimento, a valsa silenciosa, e cortou todas as formigas em sua vizinhança no momento em que Gon e Killua pularam. Parecia que um tornado de lâminas de vento tinha acabado de passar por esta parte da floresta. Que incômodo! Disse Ashton, enquanto a árvore em que estava sentado começou a inclinar e cair no chão. Ele simplesmente pulou de volta para o chão. Olhando ao redor, ele podia ver que cada árvore perto deles estava cortada ao meio. Gon e Killua estavam pasmos. Ashton não parecia muito interessado. Ah bem, vamos continuar, disse Ashton, virando-se e começando a andar. Capítulo 4. Ponto de vista Ashton. Como cientista não gosto de sair do meu laboratório com muita frequência. Há muitas coisas que gosto de fazer, mas também preciso de férias de vez em quando. Eu me tornei um caçador por esse motivo, privilégios de viagem. É simples assim. Mas minha pesquisa me transformou em um caçador de 2 estrelas. Aparentemente meu trabalho é útil para a sociedade. Não consigo ver como brincar em um laboratório pode ajudar alguém, além dos porcos sedentos por poder que financiam minha pesquisa. Dar-me uma classificação alta era apenas outra maneira de me controlarem. Mesmo assim, ninguém jamais terá poder sobre mim. Pensei que viajar para este país como uma pausa agradável dos meus estudos teria sido uma ótima ideia, mas cheguei bem no meio de um conflito. Pior de tudo, Netero, o velho decrépito, decidiu que seria uma ótima ideia me fazer investigar a situação. Ah bem, agora ele me deve um favor. Vou fazê-lo se arrepender de ter desperdiçado meu tempo em algum momento. Quanto às espécies intrusas, todo mundo está com as calcinhas em uma reviravolta sobre apenas algumas formigas. Elas podem ser fortes, mas a maioria tem inteligência média. Se eles fossem realmente considerados uma ameaça pela humanidade, seriam destruídos por uma bomba nuclear. Acho que não cabe a mim fazer esse julgamento. Deixei bem claro para Netero que não pretendo interferir neste evento. Pelo menos não de forma significativa. Mesmo assim, ainda sou atacado por esses neandertais. Insetos sem cérebro que tentam mastigar mais do que conseguem engolir. Eu me certifiquei de matá-los lentamente, explodindo seus corpos pouco a pouco, deixando meu Atsu penetrar em seus órgãos e explodindo-os de dentro para fora lentamente. Meu Atsu, eu chamo de explosão parasitária. Meu nem gruda e se encaixa em tudo perto de mim, transformando qualquer coisa em uma bomba. Há restrições, mas eu me certifiquei de projetá-las corretamente. Como um transmutador, eu fiz meu Atsu extremamente flexível. Eu não gosto de depender de força pura, embora eu tenha treinado cada técnica de aprimoramento que existe em meus 26 anos de vida, principalmente porque preciso ser capaz de suportar o impacto das minhas explosões. Eu me certifiquei de fechar qualquer fraqueza que eu pudesse ter, mas nem tudo é perfeito. Humanos são falhos, e por mais que eu odeie a noção, não posso me distanciar dessa raça, pelo menos não geneticamente. Quando as formigas terminaram de reunir seus irmãos em uma pilha enorme, eu apenas ordenei que cavassem um buraco enorme. Eu apenas sentei lá e as observei. Estou um tanto curioso sobre o quão resistentes eles são ao fogo. Mal posso esperar para estudar suas mortes extensivamente. Pena que não posso trazer alguns deles de volta para meu laboratório. Quando as formigas terminaram de cavar, eu simplesmente chutei a pilha de corpos em cima delas. A gasolina foi algo que preparei de antemão. Talvez eu tenha esperado que elas agissem contra mim, mas ainda assim, foi fácil atear fogo neles.
Os corpos deles não queimaram tão bem quanto eu esperava. Então eu só chutei algumas árvores no buraco para aumentar o fogo. Depois de um tempo observando-as queimar, peguei meu caderno e comecei a escrever minhas descobertas. Por mais desinteressantes que essas formigas sejam, seu comportamento é estranhamente humano. Eles parecem tão inteligentes também. Que interessante! Eu podia sentir algumas pessoas se aproximando de mim, enfiei meu caderno e caneta no meu casaco. E me virei para encará-los. Acho que essas são as pessoas sobre as quais Netero me falou. Não há nada de errado em assustá-los um pouco. Mas ainda assim, é tudo sobre meu tempo livre. Ajudar esses 3 caçadores será um pouco trabalhoso. Mas pelo menos alguns deles são intrigantes. Talvez eles possam me dar algum entretenimento. Eu não ligo muito para o caçador de 2 estrelas. Ele nem é tão forte assim. Mas essas 2 crianças parecem ser bem talentosas. Elas parecem muito jovens. Eu apostaria que não têm mais de 12 anos. E ambas parecem saber como usar NEM. Aquele com cabelo branco parece ser cauteloso e cauteloso. Mas o de cabelo preto é estranhamente positivo sobre tudo. Ele até confia em mim já. Só porque eu conheço um pouco o pai dele. Inocência é uma visão pouco familiar. Mal posso esperar para ver as mudanças que ele experimentará ao longo dos anos. Os inocentes sempre caem mais longe. Eu saberia disso melhor, eu também já fui como ele, afinal. Ele não escolheu a melhor profissão se está em busca da felicidade. Ainda assim, pensar que Jing seria um pai tão irresponsável. Ah bem, isso não é da minha conta. Depois que expliquei a situação a eles, eles me pediram para ir junto e levá-los até o formigueiro. Não me senti a fim de concordar no começo, mas estou bem curioso sobre esses 2. Então posso ficar perto deles um pouco. As formigas nos atacando não foram realmente tão inesperadas. Só irritantes, quero acabar logo com isso e relaxar logo. Só quero ver o que eles farão quando lutarem contra um monte de formigas. Uma pena que eles decidiram me atacar também. Se eles ao menos manchassem meu casaco, eu mesmo os teria matado. Mas o caçador 2 estrelas tinha isso controlado. Seu Atsu parece um pouco intrigante, mas não tão especial. Pelo menos, não à primeira vista. Ele pode ter feito algo interessante com suas condições, quem sabe? Nunca é bom subestimar um usuário de NEM. Eles são astutos, na maioria das vezes pelo menos. Ser bombardeado com perguntas sobre meu Atsu era algo que eu esperava. Bem, Gon é o único que pergunta, mas ele é tão barulhento que parece que estou falando com 5 pessoas ao mesmo tempo. Tanto para ser furtivo, hein? Acho que não importa muito, explosão e queda de árvores não são exatamente ações de um time de escoteiros. Nós nos aproximamos da colmeia com firmeza. Ela não estava exatamente bem escondida. Eu realmente o encontrei na primeira semana depois de vir para cá. Era fácil vê-los entrando e saindo dele. Eles não são exatamente os espécimes mais inteligentes desta espécie. Eu vi alguns que pareciam um pouco mais compostos. Lógicos em suas ações, eles ficaram mais inteligentes com o tempo. E eu acho que tudo depende da dieta da rainha. Quanto melhor a comida que ela come, mais forte a prole que sai. Um conceito bem simples, na verdade. À distância, eu podia ver uma mulher de aparência estranha. Era difícil dizer de longe, mas ela estava parada ali, no topo do ninho. Nenhum dos outros a viu. Eu instintivamente usei Zetsu, escondendo minha aura e pulando em uma árvore. Assim que fiz isso, os outros sentiram o reino daquela mulher. Era como se eles tivessem acabado de entrar em sua linha de visão. Todos ficaram assustados e ela agiu rápido. As crianças conseguiram dar um passo para trás, foram empurradas pelo outro caçador. Mas ele também perdeu um braço no pânico. Eu apenas fiquei em um galho e os observei, enquanto o garoto de cabelos brancos nocauteava Gon e fugia com ele. O outro caçador parecia ter se lembrado da minha existência. Ashito, um pouco de ajuda seria legal. Ele disse, seu tom normalmente calmo parecia conter um pouco de pânico. Eu simplesmente ignorei o caçador, não consigo nem lembrar o nome dele. Estou bem curioso sobre a força dessa nova chegada. Parece que ela também é uma formiga quimera. Ela tem algumas características que lembram um gato, como as orelhas e o rabo, mas suas articulações são como as de uma boneca. Uma aparência estranha. Também parece que ela pode usar NEM, mas certamente não é proficiente. Ela parecia ser bem forte, não tão boa quanto Netero, mas ainda mais forte que a maioria dos outros humanos. Gostaria de saber como ela se sairá contra esse cara? Capítulo 5. Olhei para baixo enquanto a luta entre o caçador e a formiga continuava. Era, no mínimo, interessante. Eu não esperava que as formigas fossem capazes de manipular nem tão rápido. Isso é algo que deve ser escrito corretamente. Rapidamente peguei meu caderno, esbocei uma representação dessa estranha formiga e escrevi uma descrição dela. Não acho que ela tenha desenvolvido um Atsu ainda, mas não está muito longe. Gostaria de saber se ela dominou alguma teoria avançada de NEM. Eu adoraria vê-la lutar contra um oponente mais forte. Mas a luta terminou em alguns minutos. O caçador estava em desvantagem desde o começo. Se ele tivesse as 2 mãos, talvez isso não tivesse sido tão unilateral. Quando a formiga terminou de lutar, ela apenas se sentou. A cabeça de sua presa estava entre suas pernas. Ela parecia bastante satisfeita com a forma como as coisas aconteceram. O caçador ainda conseguiu lutar decentemente. A floresta ao redor da formiga já tinha visto dias melhores. A formiga se assustou de repente com a minha presença, quando revelei minha aura e dei um passo à frente. Seus olhos se arregalaram de malícia, enquanto um sorriso estranho apareceu em seu rosto. Oh, outra pessoa para testar minha força. Seus olhos pareciam bastante loucos, enquanto ela tentava me intimidar com seu ren. Calhe a boca por um segundo, eu disse, espalhando meu na floresta inteira. Ela pareceu extremamente assustada com isso. E eu acho que qualquer um ficaria. Eu controlo minhas emoções externamente, mas em é a representação da intenção de alguém.
É também a versão avançada de Ren. A quantidade de malícia e ódio que irradiava de mim foi o suficiente para calá-la e fazê-la dar alguns passos para trás, enquanto gotas de suor começavam a se formar em sua testa. Quero estudar seu nem de perto. Não tente nada engraçado. Não estou com vontade de lutar hoje. Eu disse em um tom simples. Lutar é realmente algo que não me dá prazer. Cheguei cada vez mais perto da formiga trêmula. Narração ponto de vista. Enquanto Ashton espalhava seu im pela floresta, todos os seus habitantes o sentiam, incluindo a rainha e as outras formigas. Todos pareciam cheios de pânico e horror. A aura era negra como breu, era tão poderosa que parecia fazer a floresta tremer, mas eram apenas os pés das formigas dando cabo deles. Outra pessoa que sentiu isso foi Killua. Ele já estava correndo mais rápido que podia para fugir da luta. Mas ele sentiu muito, fez seus dentes chacoalharem enquanto suas costas estavam cobertas de suor. Neferpitou ainda era uma recém-nascida. Ela pensou que era bem poderosa depois de lutar contra Kit. Mas quando se deparou com essa pessoa, todos os seus instintos estavam lhe dizendo para correr. Corra o mais longe possível e torça para que ele não siga. Ashton já estava na frente da formiga. Seus olhos sem emoção estudavam as feições da formiga na frente dele, provavelmente tentando definir o tipo de espécie que entrou na criação dessa nova marca das formigas. Sua curiosidade era clara de se ver. A formiga já havia recuperado a compostura, mas não tentou se mover de forma alguma. Diga, quando exatamente você aprendeu a usar NEM? Ashton já tinha tirado seu caderno, olhando atentamente para a formiga. Foi há alguns dias. Neferpitou ficou bastante assustado com Ashton, quando este começou a tocar suas orelhas e cauda estudando-as. Ele também tocou suas articulações e mãos, testando a nitidez de suas garras e a dureza de seu exoesqueleto. Estranho, você é bem diferente das outras formigas que eu já vi. Um pouco mais inteligente também. Ashton disse enquanto começava a escrever sobre as coisas novas que ele tinha acabado de descobrir em seu caderno. Qual é exatamente seu objetivo? Perguntou Neferpitou depois de engolir um pouco. Eu só estou querendo estudar sua espécie. Você não precisa se preocupar que eu vou te matar. O interesse de Ashton nas formigas quimeras estava crescendo a cada dia. Claro, Ashton não mencionou que assim que a Pitou demonstrasse a mínima malícia em relação a ele transformaria seus órgãos em uma bomba viva e a jogaria de volta na colmeia. Agora, seu interesse pela espécie dela havia atingido o pico. Ver uma formiga tão poderosa era algo fora de suas expectativas. Pitou apenas assentiu, assumindo sua resposta e torcendo pelo melhor. Depois de um tempo, o cientista retraiu seu em e olhou a formiga nos olhos. Que tal eu te mostrar a maneira correta de usar NEM? Seus olhos pareciam brilhar com uma luz perturbadora para Pitou. Era tão aterrorizante quanto seu em. Nós podemos realmente aprender coisas olhando as memórias de nossas presas? Isso parece algo que eu gostaria de ver. Ok, isso resolve. Vou passar o resto das minhas férias morando no seu ninho, disse Ashton, enquanto a formiga apenas suava um pouco, esperando que ele estivesse apenas brincando. A única coisa boa sobre esse encontro foi que ela percebeu o quão fortes alguns usuários de NEM podem se tornar. Ela também podia avaliar o quão poderosa ela era. Talvez ela fosse capaz de lutar contra essa pessoa, mas não com seus instintos lutando contra cada ação dela e dizendo para ela correr. Ela não podia realmente recusar essa pessoa. Não era como se ele estivesse pedindo a opinião dela de qualquer forma. Ele apenas declarou que ficaria no ninho deles por um tempo. Ela não podia fazer nada a respeito. Ok então. Que bom que chegamos a um acordo, disse Ashton brincando. Ele estava bem ciente dos pensamentos que passavam pela cabeça da formiga. Ele gostou de vê-la se contorcer um pouco. Depois que ele disse isso, outra formiga voou na direção deles. Esta parecia ter um exoesqueleto verde, um bico de pássaro e um belo par de asas nas costas. Seu rosto era estranhamente humanoide. Ele observou de longe, enquanto o cientista estudava o corpo de Pitou atentamente. Ele estava tão confuso quanto a própria Pitou, mas ele estava mais confuso sobre o porquê de Pitou estar deixando o homem aleatório fazer isso. Agora, ele chegou mais perto, pensando que o perigo havia acabado e que aquele que havia liberado tal aura atroz havia partido. Senhorita Neferpitou, o que aconteceu aqui? O que era essa aura? Perguntou a formiga quimera parecida com um pássaro. Não se preocupe. Não aconteceu muita coisa. Ela só se testou contra outro usuário de NEM. Ashton respondeu por Pitou. Ele se sentiu encantado pelo fato de que essa formiga também parecia tão inteligente quanto a que estava ao seu lado. Embora a recém-chegada estivesse um pouco estranha com o cientista. Tendo acabado de saber o nome dela, os cientistas apenas sorriram. Isso vai ser bem divertido. Era o pensamento que passava pela mente dele. Capítulo 6. Ponto de vista Ashton. O interior do formigueiro era assustadoramente familiar para mim. Talvez porque meu laboratório também esteja localizado em uma caverna? Mas não há muitas similaridades entre meu laboratório e este lugar. Não pensei que o ninho de algumas formigas me lembraria de minha casa. Faz tempo que não vou lá. Afinal, era uma caverna bem estranha. Quanto ao porquê de ela se assemelhar à minha terra natal. Veja, meus pais eram marinheiros. Eles acharam que seria uma ótima ideia me levar em suas expedições. E foi tão bem quanto você esperaria. O navio virou. Estávamos no meio do oceano. De alguma forma, acabei na costa de uma terra desconhecida. No começo eu estava cauteloso e hesitante. Mas lentamente eu me tornei parte da vida selvagem. Todos eles se comunicavam de forma diferente, mas a maioria era tão inteligente quanto os humanos. Eles me alimentaram, um grupo de toupeiras estranhas me deu abrigo em um dos seus sistemas de cavernas. Foi legal ser aceito por eles. Um deles até me ensinou a manipular NEM. Essas são memórias que posso relembrar com alegria.
A única vez na minha vida em que conheci a verdadeira felicidade foi com eles. Não há muitas histórias que eu possa encontrar sobre minha terra natal. As pessoas a chamam de o continente negro, e elas se encontram aterrorizadas por sua fauna e vida selvagem ameaçadoras. Mas nem sempre foi assim. Quando eu estava lá, as árvores estavam altas e dançavam suavemente ao vento. Os animais gigantes batiam no chão com entusiasmo, criando terremotos de diferentes magnitudes. Os menores corriam pelas estepes, sem serem incomodados por nada. Eu tinha apenas 5 anos quando cheguei. Mas era tudo. Pacífico à sua maneira. Os animais me tratavam como um deles. Eu saltitava com eles e bebia dos mesmos rios que eles. Estar tão em sintonia com a natureza fez meu NEM crescer tanto que, sem saber, me tornei um dos usuários de NEM mais fortes quando tinha 19 anos. Mas grandes coisas não duram para sempre. E também parece que minha reflexão fez Pitou e a outra formiga pararem de andar. Vim descobrir que a outra formiga se chama Colt, mas ainda nem me apresentei a elas. Eles nem são humanos, não tenho motivos para odiá-los. O que aconteceu? Perguntou o homem-pássaro Colt. Pitou apenas olhou para ele, não posso culpar sua reação. Esse cara é extremamente amigável sem nenhuma grande razão. Assim como os de casa. Nada demais. Só admirando sua casa. Eu disse, assumindo um tom educado. Pitou não acreditou em mim nem um pouco. Mas ela não estava prestes a começar uma briga comigo. Parece que há muitos de vocês por aqui. Quão rápido sua rainha dá à luz vocês? Perguntei, pegando meu caderno e olhando ao redor para as formigas confusas e um tanto hostis. Todos pareciam estar treinando NEM. Nenhum deles estava nem perto de Pitou, mas isso era de se esperar. Se a rainha tivesse comida boa o suficiente para criar um exército de Pitou, então o mundo estaria realmente em perigo. Pitou apenas olhou para mim e suspirou um pouco, finalmente percebendo que eu não iria simplesmente desaparecer. Geralmente depende de quanta comida reunimos. As formigas ao nosso redor pareceram um pouco assustadas quando Pitou começou a responder minhas perguntas. Senhorita Pitou, onde você encontrou comida tão curiosa? Perguntou uma das formigas enquanto ria. Eu realmente não me incomodei em responder. Não me importo como elas me veem, contanto que mantenham suas mãos para si mesmas. Calha a boca, disse Pitou enquanto seu rim se inflamava um pouco. Ela provavelmente está tentando o seu melhor para evitar um conflito em seu ninho. As formigas pareceram recuar diante disso. Não esperavam que suas zombarias inofensivas provocassem tal reação de Pitou. Eu também me virei. Se ela estava disposta a fazer algum esforço para me acomodar, eu poderia muito bem ajudá-la um pouco. Olá a todos. Meu nome é Ashton. Sintam-se à vontade para me chamar de Ash. Vou morar com vocês por um tempo. Fiz uma pequena pausa, deixando essa informação assimilar. Algumas das formigas tinham expressões estranhas em seus rostos. Eu estarei ajudando Pitou a ganhar melhor controle de seu NEM principalmente, mas se algum de vocês tiver alguma pergunta sobre isso, eu responderei com prazer. Eu disse com um sorriso genuíno. Na verdade, já faz um tempo que não sorriu dessa forma. Talvez seja porque esse lugar me lembra de casa? É mais fácil expressar minhas emoções aqui. Não ter humanos por perto também ajuda um pouco. Ainda assim, uma pequena parte de mim ainda espera que todos tentem me atacar. A parte de mim que ainda é humana, a sede característica por violência que eu geralmente não me preocupo em reprimir. Acho que eles não serem humanos também é um fator para sua sobrevivência agora. Se fossem, eu provavelmente mataria todos eles e continuaria com meu dia. Pitou pareceu um pouco surpreso com minha declaração, assim como Colt e o resto das formigas. Elas provavelmente acham que sabem o suficiente sobre NEM da pessoa de quem extraíram suas informações. Mas não há ninguém no mundo que saiba mais sobre NEM do que eu. Quando você decidiu isso? Perguntou Pitou. Acho que ela não consegue segurar a curiosidade. Afinal, ela ainda é jovem. Agora, você precisa aprender sobre espontaneidade se quiser estar preparado para lutar contra usuários mais fortes de NEM. Ela apenas olhou para mim com um olhar estranho. Por que um humano estaria nos ajudando? Ele está falando sério? Pitou está pregando uma peça na gente? A multidão murmurava enquanto as pessoas falavam umas com as outras. Acho que tem um longo caminho a percorrer até que eles se acostumem com a minha presença. Mas eu realmente não me importo. Não estou aqui para visitá-los. Eu concordar em responder qualquer pergunta que eles tenham sobre NEM já é o suficiente. E eu só estou fazendo isso porque quero ver se eles têm alguma limitação natural para aprender técnicas diferentes. Aquele que me ensinou não conseguia executar Zetsu de forma alguma, principalmente porque ele era do tamanho de uma montanha. Mas ele também não conseguia praticar Ko, Ken ou Ryu. Todos eles estavam relacionados a revestir partes específicas do corpo com NEM para reforçá-las. Ele era simplesmente biologicamente incapaz de fazer isso. Agora fui para um canto da caverna e observei as formigas treinando, tomando notas enquanto elas faziam o máximo para me ignorar. Pitou de repente sentou-se ao meu lado. É irritante, sabia? Ser fraco, é isso? Ela provavelmente está se referindo à nossa discussão anterior. Ela provavelmente começará a tratar todos os humanos com cautela de agora em diante. Mas eu ainda devo ajudar a aliviar algumas de suas preocupações. Especialmente porque ela está tentando ser amigável. Você pode ficar tranquilo, além de mim, há apenas 4 ou 5 outras pessoas que podem lutar com você. E eu sou mais forte. Minhas palavras pareciam ter o propósito pretendido, embora não sejam totalmente verdadeiras. Não sou o mais forte em habilidade Atsu ou NEM, mesmo que meu entendimento disso esteja muito acima dos outros. Mas em uma luta, eu definitivamente poderia matá-los todos ao mesmo tempo. Parece arrogância, mas é a verdade. Eu me levantei lentamente. Pitou apenas olhou para mim. É hora de começar seu treinamento. Levante-se. Meu grito infundido com NEM pareceu assustá-la. Ela se levantou rapidamente, provavelmente percebendo o tipo de treinamento que será. Capítulo 7. O treinamento não foi fisicamente extenuante.
Principalmente porque a força de Neferpitou já é bem maior que a da maioria dos caçadores e usuários de Nen. Ela também era uma especialista, o que a tornava bem fácil de ensinar. Ela também era muito talentosa. Mas isso era de se esperar, ela conseguia matar o caçador de 2 estrelas depois de alguns dias viva. Ashton se viu dando a todas as formigas a maneira de executar todas as técnicas avançadas de Nen pelos próximos 4 dias. Durante esse tempo, nenhuma formiga ousou olhar para ele de forma estranha. Ele havia se integrado completamente à comunidade, apesar de sua raça diferente. Então vieram suas técnicas pessoalmente desenvolvidas, que ainda seriam classificadas como avançadas pela maioria. Eu só ensinei a eles uma, eu a intitulei Katsu, era uma técnica que fazia sua aura se transformar em cordas. Você podia puxar os oponentes para você ou arrastá-los para longe. Havia muitas coisas a serem feitas com essa técnica. A principal razão para ensiná-los isso era para ver exatamente como eles a usariam. Ele apenas os deixou usar a imaginação, enquanto tomava notas do comportamento deles uns com os outros e com ele, observando que eles estavam agindo principalmente como humanos, embora alguns ainda fossem animalescos em alguns comportamentos, principalmente aqueles criados antes da rainha das formigas começar a devorar humanos. Quanto mais Ashton pesquisava as formigas, mais ele percebia o que elas realmente eram. Mas sua teoria ainda precisava ser testada. Suas mãos estavam coçando para ver o que a rainha poderia dar à luz quando ela surgiu com o chamado rei. Ponto de vista Ashton. As formigas treinando novos movimentos e lutando umas com as outras se tornaram uma ocorrência diária. A própria Pitou parecia bastante surpresa com a devoção das formigas em se tornarem mais fortes. Não os desanimei dizendo que o número de humanos que poderiam destruir esse ninho era bem grande. A própria Pitou é mais poderosa do que a maioria dos humanos, mas o resto é apenas mais ou menos. Ela não seria capaz de proteger esse ninho sozinha, especialmente de um grupo de usuários de Nen devidamente treinados. Um grupo assim poderia ser chamado de trupe fantasma, mas eles nunca fariam algo do tipo a menos que fossem pagos. Lembro-me de contratá-los para me trazerem algumas amostras de teste para um pequeno projeto paralelo uma vez. Será que eu poderia pagar para eles atacarem este ninho? Provavelmente levaria um tempo para eles se reunirem e fazerem isso. A essa altura, os caçadores já teriam acabado com tudo. Sua localização já é conhecida, já que as crianças escaparam. O garoto de cabelos brancos parecia bastante disciplinado. Seu cabelo branco também era um tanto familiar. Assim, a família Zoldyck. Lembro que ele também usou algumas técnicas que vi deles. Havia aquele garoto, o Gon, geralmente não lembro nomes, mas pensei que esse seria bem interessante. Imagino como ele está se saindo agora. Pena que encontrei algo mais intrigante. Pitou ficou na minha frente, estudando um caderno que eu tinha comigo. Eu não trouxe muitos livros sobre nem comigo, mas tinha alguns que li por tédio. Às vezes, os livros são muito mais interessantes do que observar humanos, mesmo que você não aprenda nada de novo com eles. Ela parecia estar estudando intensamente, mas duvido que esteja prestando tanta atenção assim ao livro. O nascimento de outra como ela era uma perspectiva bastante emocionante para a formiga. Também foi bem emocionante para mim. Outro assunto para estudar seria bem divertido. As formigas agora não me incomodam mais. Eu já estudei as normais, não me importo mais com elas. Agora só as guardas reais e o rei me interessam. A rainha em si não era nada especial, mas ainda assim tomei algumas notas sobre suas habilidades reprodutivas. Como sua dieta era importante, testei alimentá-la com coisas diferentes. As formigas protestaram a princípio, mas a própria rainha não pareceu se importar. Era apenas mais alimento para ela. Eu a alimentei com coisas exóticas, como venenos e frascos do meu sangue infundido com Nen, embora eu não fosse alimentá-la com meu cérebro. Embora os resultados seriam bem interessantes. Bem, o nascimento da nova guarda real foi algo bem interessante de se ver. Ou eu deveria dizer, 2 guardas reais, porque parece que elas nasceram ao mesmo tempo. O rei ainda estava em sua concepção. Pitou e seus irmãos conversaram bastante antes de eu fazer uma apresentação. Olá, vocês 2 devem ser os novos guardas reais. Eles pareceram um pouco assustados com minha aparição repentina. Não posso culpá-los. Shayapou, a formiga com asas de borboleta e aparência humana, foi a primeira a reagir. Pitou. Porque há um humano perto do local de nascimento do nosso rei. Bem, acho que o ovo do rei deles está na sala ao lado. Bem, sobre isso, Pitou começou a explicar com um sorriso irônico. Ela provavelmente iria informá-los da minha existência, mas eu apenas os interrompi. O outro olhou para mim. Acho que a rainha deu a ele um nome que terminava com Yopi. O nome era tão longo que nem quero me dar ao trabalho de lembrá-lo segundos depois de ouvi-lo. Não posso realmente ser culpado. Depois que Pitou explicou aos outros 2 porque eu estava ali, eles pareceram bastante ofendidos. Você deixou um humano perigoso entrar no nosso ninho? Polf estava realmente ficando nervoso, mas parece que ele nasceu com uma porrada de Nen, algo que preciso adicionar às minhas anotações. O mesmo pode ser dito sobre seu irmão não tão gêmeo, Yopi estava ainda melhor no departamento de aura. Pena que ele parecia bem estúpido. Ele ainda não falou, mas geralmente você consegue adivinhar isso pelos olhos deles. Ele é um recém-nascido, então não consegue esconder tão bem. Suas pupilas não gritam exatamente inteligência. Vamos matá-lo e dá-lo de alimento para nossa rainha. Ele gritou, me fazendo me arrepender de não ter trazido meus protetores de ouvido comigo. Pitou olhou para eles, pois Polf também parecia gostar dessa ideia. Ambos estavam se preparando para pular em mim. Acabei de soltar um suspiro. Matar espécimes tão bons foi uma pena. Mas eu já tenho Pitou. Não preciso especificamente dos 2 vivos. Partes de seus corpos seriam suficientes para uma pesquisa mais completa. Assim que eles estavam prestes a pular em mim, Pitou soltou seu ren, parando-os em suas trilhas. Normalmente, quando alguém libera um ren cheio de intenções assassinas, ele fica confiante e calmo.
mas ela estava suando muito e em pânico. Parece que ela sabe que salvou seus irmãos com essa ação. Ela provavelmente também fez isso para proteger seu rei vizinho. Se eu simplesmente explodi-los, danificaria bastante esta caverna. E o rei pode ser afetado. Isso é algo que não quero que aconteça. Ele é uma das únicas razões pelas quais ainda estou aqui neste lugar. Os dois recém-nascidos guardas reais pareciam bastante descontentes, para dizer o mínimo. Capítulo 8. Ponto de vista Ashton. Os novos guardas reais não ficaram exatamente felizes em viver comigo. Eles não tinham muita escolha. Eu não estudei os dois tão atentamente quanto estudei Pitou. Principalmente porque agora preciso dividir meu tempo entre os três. A própria Pitou geralmente está ocupada tentando coisas novas e desenvolvendo habilidades. Sério, é legal ser especialista. Olhe só para ela, sendo capaz de dominar todas as técnicas com a mesma facilidade. Bem, ela só viu técnicas básicas. Um Atsu realmente poderoso sempre tem muitas restrições, é muito mais difícil de replicar. Às vezes, até impossível. Os próximos dias foram bem divertidos. Eu consegui treinar, torturar as formigas mal comportadas. Pitou não podia fazer nada sobre isso. Ela ainda estava aprendendo sobre Atsu e como replicá-los efetivamente. Porque ela é mais do que talentosa o suficiente para replicar qualquer habilidade que possa encontrar. A única limitação que ela tem é sua pouca imaginação. Algumas das ideias que ela teve foram bem decentes, mas a maioria delas era simples. Ela precisa ampliar sua visão do mundo para ficar mais forte. Mais 2 dias se passaram, durante os quais fiz o meu melhor para ensinar Pitou o máximo possível. Os outros 2 foram mais uma reflexão tardia. Depois de aprender mais sobre a constituição biológica deles, desisti deles. Também percebi que o tempo estava se esgotando. Uma equipe de caçadores poderosos certamente viria. Era só uma questão de tempo. Agora que os outros guardas estavam um pouco acostumados com minhas palhaçadas, eu podia andar por aí sem que ninguém me olhasse pelas costas. O rei vai chocar amanhã. Mal posso esperar para testar sua força. Estou estudando seu ovo há alguns dias. A rainha aceitou desde que eu continuasse trazendo mais do meu sangue. Mas Pitou não está nada satisfeito com a minha presença perto do ovo do rei. Você pode parar de tocar nisso com essa cara estranha, ela disse, agindo de forma ofendida e estranha. Bem, o que posso dizer? Quando entro muito nos estudos, fico bem apaixonado. Tenho tendência a perder o controle das minhas expressões faciais. Ah, bem, é hora de treinar as formigas novamente. Bum bum. Assim que pensei nisso, o chão começou a tremer embaixo de mim. As paredes tremiam violentamente. Bem, era inevitável. Os caçadores estão chegando. Olhei para a rainha. Ela não disse muito, apenas começou a acariciar o ovo do rei. Olhei para eles por um momento, enquanto os guardas reais se reuniam na sala. Parece que temos companhia, disse o pequeno Polf. Eu só o chamo assim porque ele acha isso irritante. Pitou apenas olhou para o ovo do rei, como se esperasse uma ordem ou algo assim. Posso não me importar muito com essas formigas, mas já investi bastante tempo neste meu pequeno projeto paralelo. Não estou nem um pouco disposto a me separar dele antes que ele mostre algum resultado. Vou cumprimentar nossos convidados. Simplesmente saí da sala depois de dizer isso. Acho que a mensagem foi passada, pois Polf relaxou visivelmente. Pitou não reagiu muito. Ela puxou a pequena e velha eu. Youpi apenas bufou um pouco. Eu poderia ter lidado com ele sozinho. Claro, amigo. Minha resposta do outro lado da sala pareceu deixá-lo bastante furioso. Não é que eu não ache que ele seja forte ou algo assim, mas parece que reconheço essas auras muito bem. E se não estou errado, Youpi seria derrotado relativamente rápido. Atualmente consigo sentir 2 auras. Uma era do cara com o cérebro escurecido e o nariz torto, enquanto a outra era do cara com o Atsu dimensional. Não me dou ao trabalho de lembrar os nomes deles, mas já os conheci em diversas ocasiões. Quando apareci na frente deles, eles ficaram bem surpresos. Provavelmente reconhecendo de nossos encontros anteriores. Poucos em número, mas muito memoráveis. Para eles, pelo menos. Vou chamá-los de Esfumaçado e Copos. Ashton, por que você está aqui? Gritou Esfumaçado. É muito irritante quando alguém sabe seu nome, mas você nem lembra da primeira letra do nome da pessoa. Não respondi rapidamente, deixando-os olhar um para o outro por um tempo. Estou curioso sobre o que eles fariam. Quando senti a aura deles pela primeira vez, não pensei muito nisso. Mas também senti um traço da aura de outra pessoa na dimensão Prick. Eles podem não ser fracos, mas não seriam capazes de derrotar rapidamente os guardas reais. O motivo de eu cumprimentá-los é o velho escondido na dimensão dos óculos. O plano deles para acabar com essa colmeia é bem interessante. Arraste as formigas para a dimensão de bolso onde Netero está esperando para matar todas elas. Ah bem, acho que preciso fazer algo aqui. Narração ponto de vista. Então, vocês estariam dispostos a ir embora? Ashton perguntou com um sorriso falso no rosto. Não havia felicidade em sua voz. Você está ajudando as formigas? Por que você pensaria nisso? Perguntou Knov, o caçador bem vestido usando óculos de aro preto. Agora eu não gosto de interrogatórios. Ashton abriu seu depois de dizer isso. Isso pareceu aterrorizar os 2 caçadores. Morel, o homem carregando um grande cachimbo de tabaco, estava muito mais composto. Embora ele também estivesse suando muito. A pressão sobre os 2 era monumental. Qualquer caçador menor teria sido esmagado sob ela no exato segundo em que apareceu. No momento em que Morel estava prestes a abrir a boca em protesto, um portal se abriu no chão e Netero saiu. O velho estava usando algo que parecia uma calça de yoga e uma camiseta com kanji para coração impresso no peito. Isso fez Ashton zombar um pouco. Ele olhou um pouco ao redor, sentindo que o ao seu redor o assustou bastante. Ele se acalmou depois de ver sua origem, embora sua confusão fosse bem alta. Qual parece ser o problema, Ashton? Perguntou confuso o presidente da associação. Eu me interessei por essas formigas. Desejo estudá-las em detalhes.
O cientista não se preocupou em esconder suas intenções do velho. Entendo. Mas as formigas quimera são uma ameaça à humanidade. Elas devem ser exterminadas. Por favor, não fiquem no nosso caminho. Netero parecia extremamente sério ao dizer isso. Você sabe o quão pouco me importo com a humanidade, Netero. Meu interesse e curiosidade são muito mais importantes para mim, é isso. Os olhos do cientista diziam tudo. A humanidade era uma mera reflexão tardia diante de seus interesses pessoais. Mas ao mesmo tempo, seus objetivos estavam intimamente ligados à humanidade, e ao ódio não adulterado que ele sente por toda a raça. A razão para esse ódio está tudo relacionado à sua pátria, o continente negro. Capítulo 9. Ponto de vista Ashton. Hora do flashback. Ver esse velho me faz lembrar do nosso primeiro encontro. Foi quando eu ainda estava em minha casa, o continente negro. Como dito antes, o continente negro era pacífico para mim. Era caseiro, cheio de feras amigáveis e inteligentes de todos os tipos. Mas isso mudou quando as expedições começaram a acontecer. Eu testemunhei a vida selvagem ficando cada vez mais furiosa com a humanidade. Eles vieram, eles levaram. E eles deixaram eles para trás. A primeira expedição foi de longe a maior. 1000 pessoas, das quais apenas 7 retornaram aos seus países. O resto virou alimento para a vida selvagem. A segunda expedição foi ainda pior. Apenas 2 pessoas conseguiram sobreviver. No terceiro, um país enviou seu exército para explorar o continente, resultando apenas na morte da maioria dos soldados. 11 pessoas sobreviveram milagrosamente à provação. A cada expedição, os animais ficavam mais furiosos. Eles paravam de falar comigo, paravam de me reconhecer. A inteligência deles era lentamente drenada pela raiva. Toda a expedição só veio para roubar. Era a única coisa que interessava aos humanos intrusos. Na quarta expedição, os animais também eram violentos comigo. Também havia novas ameaças no continente. Coisas geradas pela presença de humanos. Calamidades, é como a humanidade passou a chamá-las. Eles foram os que causaram mais danos aos humanos nas primeiras expedições. Sua presença enfureceu ainda mais a vida selvagem. A quarta expedição foi onde eu conheci Netero. Ele e outros 2 foram as únicas pessoas que conseguiram chegar mais para o interior para me encontrar. Naquela época, a vida selvagem era extremamente violenta e agressiva. O simples cheiro de um humano era suficiente para fazê-los demonstrar intenção assassina. Os 3 eram fortes. Mas eles só conseguiam sobreviver quando aqueles que eu chamava de minha família estavam ficando loucos. Cada besta no continente negro é poderosa. O próprio Netero era uma pessoa estranha. Ele veio a este lugar para encontrar um grande oponente, mas ele mal consegue sobreviver. Seu Atsu é forte, mas ele mal consegue usá-lo. Inúmeros seres que podem matá-lo rapidamente estão espalhados por aquele continente. Eles tiveram sorte de não terem ido mais para o interior até a fera que me ensinou a usar Nen. Uma vez eu a chamei de minha professora, mas ela se tornou agressiva como as outras. O grupo com o qual eles vieram também estava aqui para coletar algo. Os humanos o chamaram de Elixir da Trindade, mas eles nem chegaram tão longe. A presença deles deu origem a uma nova calamidade. Ela começou a matar todos, menos os 3, que escaparam por pouco. Meu encontro com eles não foi exatamente amigável. O velho era muito mais jovem naquela época também. Lembro-me dos outros 2 também. Lynn era uma delas. Ela ainda está viva, embora ela pareça bem morta agora. O que você pode esperar das pessoas? Elas geralmente não são feitas para viver por mais de um século. Em retrospecto, eu deveria ser muito mais velho do que a maioria delas. Mas ainda pareço ter meus 20 anos. Então, nunca vou parar de me considerar com 26. Também teve o Zig Zoldyck, aquele que me ensinou alguns truques. Deixei o continente negro com os 3. Eu os protegi e mostrei o caminho para certos lugares. De certa forma, eles me devem suas vidas. No começo eu queria matá-los, mas percebi que não podia mais chamar o continente negro de meu lar. Não era mais um lugar acolhedor. Decidi deixá-los me levar para terras humanas, com determinação em mente. Meu único objetivo? Livrar-me da humanidade. As calamidades certamente estavam diminuindo. Apenas ficar sentado e esperando que os humanos contaminassem ainda mais meu lar era tolice. Eu precisava fazer alguma coisa se quisesse retornar à minha vida pacífica. Os humanos só continuariam vindo se eu os deixasse em paz. Eles precisavam ser varridos da face da terra. Ao chegar ao mundo humano, instantaneamente me interessei pela ciência. Minha natureza curiosa me levou às partes mais obscuras da humanidade. Mas também encontrei traços de esperança na loucura. Só encontrei em algumas pessoas ao redor do mundo um forte desejo de melhorar o mundo ao redor delas e ajudar os outros. Depois de testemunhar tanto o ruim quanto o bom, meu objetivo ingênuo foi um pouco alterado. Eu não queria mais trazer ruína ao mundo com minhas próprias mãos. Decidi adotar uma abordagem diferente, concentrando meu tempo e talento em uma única parte evolutiva: bombas nucleares. Armas de destruição em massa criadas pelo derramamento de sangue da guerra. No início, elas eram usadas por uma única nação para dominar as outras, mas os demais seguiram seu exemplo rapidamente, com cada país construindo o seu próprio. Dedicarei todos os meus esforços para melhorar esta arma. Só eu sei a quantidade de tempo que passei naquele laboratório bem iluminado. Minha única companhia são meus pensamentos. Alguns podem me chamar de louco, outros podem me chamar de obcecado, mas eu me chamo de motivado. Netero é uma das poucas pessoas que sabe do meu passado. Ele também sabe do meu desejo. Para o resto do mundo, eu era apenas um clandestino sem nome que teve o azar de acabar na expedição ao continente negro. Eu desapareci na obscuridade e desapareci dos olhos do público quase instantaneamente. Mas Netero sempre estava prestando atenção em minhas ações. O fato de eu ter me interessado pelas formigas não deveria ser uma surpresa para o velho. Narração ponto de vista. E Ashton estava completamente certo. Netero não achou sua presença tão surpreendente. Houve alguma confusão.
mas esse era o resultado que o velho senil esperava. Ele pensou nisso depois de ouvir que ele não ajudou Kit, ou fazer as pazes antes que o conflito aconteça, como o cientista gostava de chamar. Ele tinha o hábito de não se envolver em batalhas nas quais não fosse atacado diretamente. Chegou ao ponto em que Netero pensou que era uma condição do seu explosivo Atsu, e ele estava certo. A condição para que os seres vivos fossem atingidos pela explosão parasitária era que eles atacassem primeiro. O ataque deles nem precisa acertar. Enquanto o usuário sentir que alguém o ameaçou fisicamente, aquele que iniciou o conflito se tornaria um alvo para o Atsu de Ashton. Era uma condição estranha, mas fortalecia os Atsu por uma grande margem. Também estava cheio de brechas. Assim como qualquer outra boa condição Atsu. Netero estar ciente do Atsu de Ashton não iria ajudá-lo muito. Mas o velho teve uma ideia brilhante. Capítulo 10. Netero olhou para o homem à sua frente. Tanto Morel quanto Nov já tinham recuado na dimensão de Nov. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou o velho presidente. Fique fora do meu caminho, Netero, disse o cientista ainda mais velho. Os dois ficaram travados em um encarar por um tempo. Netero não fez nenhum movimento. Ele simplesmente escolheu circular o homem na frente dele. Ter descoberto esse aspecto do Atsu de Ashton foi o que o levou a essa ideia. Contanto que ele não atacasse, Ashton também não teria meios adequados de usar seu Atsu nele. Era decente, mas faltava. No segundo em que o velho caçador deu um passo à frente, ele foi jogado para trás por uma explosão poderosa. Ele foi cravado em uma parede enquanto a caverna inteira tremia. Ele pareceu assustado. Você deve estar ficando senil. Você realmente acha que pode simplesmente me ignorar e seguir em frente? Não havia sorriso no rosto do cientista, apenas um sorriso frio. O caçador usou Gil, mas ele não conseguia ver nada. A aura de explosão parasitária era completamente invisível quando dentro de algo. E Ashton já morava neste lugar há alguns dias. O lugar inteiro era um campo minado improvisado. Um simples pensamento dele explodiria a montanha inteira, junto com tudo que havia nela. A condição era que ele não poderia anexar seu nem aqueles que não o atacassem, mas não dizia nada sobre realmente machucá-los. Essa condição era basicamente nula, mas fortaleceu significativamente as explosões causadas pelo Atsu. Agora, Netero só conseguia olhar ao redor, cansado. Se ele usasse seu Atsu, a caverna inteira seria derrubada em cima dos dois. Não era uma situação ideal para nenhum dos lutadores. Se Gnov não tivesse recuado com medo, uma estratégia poderia ter sido possível. Mas isso era impossível agora. Tanto ele quanto Morel recuaram na dimensão de bolso. O Andy Ashton era demais para o jovem caçador suportar por muito tempo. Ele teve sorte de não estar tudo concentrado nele. A situação se transformou em um impasse. Como nem Netero nem Ashton tinham muitas opções para machucar os oponentes. Se Ashton usasse explosões poderosas muitas vezes, a caverna cairia sobre eles, e o rei não nascido poderia estar em apuros. Havia muito poucas coisas que qualquer um deles poderia fazer. Ponto de vista Ashton. Olhei para o homem na minha frente. A explosão não o machucou nem um pouco. Ele conseguia facilmente se livrar de ataques poderosos com seu corpo forte. As defesas geralmente não importam quando lutam comigo. Mas como ele sabe que não deve me atacar, não posso prender meu Atsu nele. O que transforma essa luta em um impasse. Eu poderia usar outras habilidades ofensivas, mas eu realmente não preciso. Ele vai recuar depois de um tempo de qualquer maneira. Então isso realmente não importa. Assim que esses pensamentos passaram pela minha mente, eu pude ouvir um som alto de algo quebrando, seguido por um poderoso boom. Olhei de volta para o quarto do rei. Era de onde o som se originava. Olhei Netero nos olhos. O velho apenas deu de ombros. Acho que isso não tem nada a ver com ele. Nós dois corremos de volta para a sala. Tínhamos motivos completamente diferentes. Eu estava checando a segurança dos meus sujeitos de pesquisa, e Netero estava tentando garantir que todos eles fossem eliminados. Decidimos ignorar nossa briga anterior por enquanto. Não é como se essa fosse a primeira vez que nós dois tentamos lutar até a morte. Mas nenhuma das duas coisas é muito séria. Assim que entramos na sala, pudemos ver um enorme buraco aberto na lateral. A rainha estava lá com o estômago rasgado, morrendo lentamente. Ashton? Perguntou a rainha moribunda. Sim, sou eu. O que aconteceu? Já posso adivinhar o que realmente aconteceu, mas ficarei feliz em ouvir. O rei. Ele acordou cedo. Ele foi embora com a guarda real. Eu apenas soltei um suspiro frustrado. Parece que eles querem jogar esse tipo de jogo. Vou me certificar de despedaçá-los por isso. Seus corpos podem ser preciosos para mim, mas eles parecem estar ultrapassando seus limites como ratos de laboratório. Netero facilmente notou minha raiva, mesmo com eu controlando minha expressão perfeitamente. Ele apenas me deu um tapinha nas costas. Acho que temos objetivos semelhantes agora, hein? Ele disse, com seu sorriso idiota de sempre. Calha a boca. Mas sim, vou precisar de informações sobre a localização deles. Então acho que é aqui que nossa parceria recomeça. Eu disse com ódio, não me preocupando em mascarar a raiva na minha voz dessa vez. Netero apenas assentiu, agindo de forma sábia, como esse velho retardado. Claro, claro. Eu apenas dei um tapa na mão dele. Ele pareceu magoado, mas eu não me importo. Nós dois olhamos para a rainha. Ela não iria se recuperar disso. Nós dois nos viramos para sair ao mesmo tempo, só para a voz da rainha nos parar no caminho. Espere. Por favor, diga ao rei que eu o chamei de Meruem. Essas foram suas últimas palavras. Realmente, uma pena. Mas, acho que posso estudar bastante o corpo dela. Seu sistema reprodutivo é bem intrigante. Especialmente porque ele deu à luz formigas tão poderosas. Olhei para Netero. Ele já me conhecia bem o suficiente para entender o que eu queria dizer. Então ele apenas deu de ombros e assentiu. Eu manipulei minha nem em uma lâmina. Foi fácil o suficiente de fazer, eu cortei partes de seu corpo de forma limpa, separando seus membros de seu torso, que foi a parte que mais me interessou. Então estendi minhas duas mãos para frente.
Meus dedos pareciam rasgar o espaço, criando uma pequena fenda preta no espaço. Este foi outro Atsu que desenvolvi. Eu só o usei para armazenamento. Quanto maior a coisa que você quer armazenar, mais nem você precisa. É o mesmo para tirar coisas. Você não precisa continuar gastando energia para manter as coisas dentro. Era uma habilidade estranha que imitava as propriedades do próprio espaço. Transmutação, mas não era exatamente adequada para a batalha, também exigia um pouco de nem para se abrir em primeiro lugar. Netero não pareceu surpreso com isso. Eu desenvolvi isso enquanto estava no continente negro, ele e os outros que sobreviveram à expedição sabem sobre essa habilidade. Eu fiz alguns Atsus, e também copiei alguns. Alguns eram fracos o suficiente para usar em uma caverna sem cair em cima de nós dois, mas às vezes não vale a pena o esforço. Minha favorita continua sendo a explosão parasitária. Depois de guardar o corpo da rainha, nós dois simplesmente saímos do lugar, matando qualquer formiga que aparecesse em nosso caminho enquanto falávamos sobre os possíveis experimentos que poderiam ser feitos com o corpo da rainha. O próprio Netero não sabia muito sobre ciência, mas ele ainda era uma pessoa curiosa, então ele perguntou sobre algumas coisas. Tipo, quando exatamente você está planejando fazer os experimentos? Ou, o que exatamente você deseja realizar com eles? Não eram exatamente o que eu descreveria como investigações científicas, mas pelo menos era melhor do que nada. As respostas foram o mais rápido possível, e não planejo nada específico, só quero matar minha curiosidade respectivamente. Narração ponto de vista. Os dois logo saíram da montanha. Eles caminharam juntos e conversaram por 1 quilômetro ou 2. Depois disso, o cientista apenas olhou para trás, para a montanha. Que pena! Ele murmurou baixinho. E logo, foi engolido por uma explosão poderosa. Cobriu toda a cordilheira e parte da floresta ao redor. Parecia tão poderoso quanto uma explosão nuclear. Netero também olhou para trás com um sorriso irônico, pensando em algo como, ainda bem que ele não é suicida. O estrondo da explosão atingiu os dois, mas nem os fez se mover, eles apenas ficaram ali. Olharam um para o outro, deram de ombros e continuaram indo embora. Capítulo 11. Ponto de vista Ashton. Netero e eu continuamos andando por um bom tempo. Finalmente nos encontramos com Esfumaçado e Copos. Eles ficaram bastante surpresos ao nos ver conversando como se nada tivesse acontecido no formigueiro. Mas não é como se esse tipo de situação fosse incomum para mim e Netero. Nós brigamos muitas vezes antes, cada um mais agravado que o anterior, mas nós nunca realmente nos matamos. Ele também só usou seu Atsu em algumas dessas lutas. Os ataques dele são um pouco rápidos demais para desviar. Eu até diria que são impossíveis de desviar, mas eu sempre tenho os meios para evitá-los em situações terríveis. Ele é a definição de um bom ataque e a melhor defesa. O que vocês dois estão olhando? Vamos lá. Fui eu quem quebrou o gelo. E também ignorei as preocupações deles sobre a luta anterior. Eles são usuários de NEM, eles deveriam estar acostumados a conflitos. Os dois não me responderam. Eles apenas olharam para Netero em busca de orientação. Ashton aqui vai se juntar a nós em uma missão para acabar com as formigas. Foi a resposta de Netero, curta e sem realmente contar a eles como acabamos não nos matando. Mas eles pareciam aceitar isso muito bem. Você vai lutar conosco? Ou vai observar a situação? É algum tipo de desprezo que ouço na voz de Esfumaçado? Oh, senhor, como isso me faz sentir inadequado. Quase comecei a me importar por um segundo. Tenho algo para terminar com as formigas. Você terá sorte se ao menos conseguir lutar com elas. Foi minha resposta. Não uma resposta tão longa, mas isso não pareceu fazer Esfumaçado ou Copos confiarem mais em mim. Não que eu me importe com a confiança deles. Estou apenas trabalhando com eles para pôr as mãos nos resultados do meu projeto paralelo, o Rei. Ou pelo menos, um cadáver intacto. Preciso de algo para confirmar minhas dúvidas e responder minhas perguntas. As formigas quimeras parecem vir do mesmo lugar que eu. Foi o que descobri depois de um tempo. A rainha ficou feliz em responder algumas das minhas perguntas também. Não foi tão difícil entender isso. Uma espécie tão poderosa não aparece do nada. Eles se originaram do continente negro. Não sei exatamente como a rainha chegou aqui, mas ela chegou. Copos também estava curioso sobre algumas coisas. O que exatamente você estava estudando? Uma pergunta bem ampla. Acho que eu poderia responder. Não há mais nada para fazer agora mesmo. Padrões comportamentais, adaptabilidade e manipulação de aura, talento. Vários fatores sobre os quais eu estava curioso. Minha resposta foi bem direta. Sem rodeios e sem deixar muitas maneiras para ele continuar a conversa. Eu realmente não me importo em ter uma conversa com Copos e Esfumaçado. Eles dificilmente me interessam. Netero é a única pessoa que eu consideraria um amigo na raça humana. Uma amizade estranha, mas ainda assim, ele era a única coisa na minha vida que permanecia consistente. Sempre por perto por uma razão ou outra. Mas as razões não importam muito. Passamos tempo suficiente juntos para não nos importarmos com amizades convencionais. Um dia podemos tentar matar um ao outro e no outro podemos ir beber em um bar qualquer. A única coisa preocupante sobre isso é que ele está ficando cada vez mais velho. É uma pena vê-lo assim. Ele era muito mais forte no auge. Agora ele está chegando ao fim da linha. Acho que isso era de se esperar. Nem todo mundo é como eu. Eu entendi um pouco a razão da minha imortalidade. Não é nem tão complicado assim. É só relacionado à dieta que eu tinha enquanto vivia no continente escuro. Os animais sempre me traziam arroz e outras comidas. Eu não sabia muito na época, mas cada um deles era um tesouro inigualável. O arroz que eu comia diariamente por alguns séculos era algo que os humanos chamavam de arroz nitro. Eles também o chamavam de o segredo máximo para a imortalidade. Não sei o quão verdadeira é essa afirmação, mas, julgando pela minha própria aparência, acho que não está totalmente errada. Depois de comê-lo por alguns anos, parei de envelhecer completamente.
Na verdade, não contei os dias, então não tinha como saber quanto tempo realmente passou. Netero e todos do grupo também consumiram um pouco de arroz nitro. Não foi uma grande quantidade, mas permitiu que todos vivessem até agora. Bem, 2 deles ainda estão vivos, pelo menos. Não sei muito sobre Zig. Ele só me ensinou as técnicas da família dele e paz. Foi principalmente como retribuição por salvar sua vida algumas vezes no continente. Ele não gostava de dever favores. Eu realmente não uso técnicas de assassinato, mas elas não são uma coisa ruim de se ter. Usar minhas unhas como lâminas é realmente útil de vez em quando. Como dissecar um corpo, ou tirar o coração de alguém para estudá-lo enquanto morre. O olhar em seus rostos é sempre um tanto divertido. Não há nem nada para estudar sobre um coração, só gosto de ver a expressão no rosto deles. Oi, Ash, você está viajando de novo. Netero gritou em meus ouvidos. Ele realmente gosta de fazer isso sempre que pensa em algo. Você realmente tem que ser tão irritante? O velho apenas assentiu para minha pergunta. Eu nunca considerei isso antes, mas Netero é um pouco perturbado. Ele faz amizade com uma pessoa que deseja destruir a humanidade e faz coisas assim. Ele está tentando me fazer odiá-los ainda mais? Ah, bem, eu já decidi deixar a humanidade se destruir. Eu só dou a eles os meios para isso. Claro que preciso. De que outra forma você me ouviria? Boa observação, Netero. Eu tenho um histórico de ignorar você. Mas no tópico de armas nucleares, eles avançaram bastante com minha interferência. Eles avançaram muito mais rápido do que qualquer outra indústria. Bombas que poderiam destruir províncias inteiras, tornando-as completamente inabitáveis por séculos. Eles liberam uma aura tão venenosa que manuseá-los sem o equipamento adequado pode matar quase todo mundo. Até mesmo um usuário poderoso de nem pode morrer se não tomar as devidas precauções ao se aproximar de uma arma como essa. Será que o rei conseguirá ficar muito tempo na presença deles? Capítulo 12. Narração. Ponto de vista. Netero continuou importunando Ashton o caminho todo. Morel e Nov só conseguiam acompanhar desajeitadamente, sem realmente se envolver muito com o presidente ou com o cientista. Durante a jornada, eles visitaram e limparam vários lugares de formigas. Enquanto isso acontecia, o rei começou a ficar no Palácio Real da República de Gortial Leste. Foi uma tomada de poder bastante violenta, mas entregou sua posição. Netero, Ashton e os outros 2 estavam indo se encontrar com o resto do grupo, se preparando para caçar as formigas restantes. Gon e Killua também estavam naquele grupo, tendo se provado contra Knuckle e Chute, os discípulos de Morel. Gon e Killua estavam atualmente esperando juntos com o resto. Ao ver Ashton, os olhos de Killua se arregalaram um pouco, provavelmente se perguntando o que tinha acontecido naquela floresta. Ele também estava preocupado com Gon fazendo algo estúpido. Ele podia imaginar que Ashton deixou Kit para morrer. Ele não era estúpido o suficiente para acreditar no contrário. Nem Gon, enquanto seus olhos brilhavam de raiva ao ver Ashton. O cientista olhou ao redor do grupo por um tempo, até que seus olhos pousaram em Gon, seu rosto ganhou um sorriso frio. Aquele sorriso pareceu levar o jovem caçador ao limite, enquanto ele atacava Ashton gritando. Seu bastardo! O que estava sendo atacado apenas sorriu, dessa vez cheio de felicidade real. Como se estivesse se divertindo vendo a criança desmoronar na sua frente. Gon, pare! Gritou Killua, tentando desesperadamente salvar seu amigo. Felizmente para ele, Knuckle derrubou Gon no chão antes que ele chegasse muito perto. O que você está fazendo, idiota? Da perspectiva dele, Gon estava apenas atacando as pessoas com quem eles estavam se encontrando. Seu mestre também estava naquele grupo. Claro, ele iria interferir. Gon estendeu a mão para Ashton, como se estivesse tentando estrangulá-lo. Ele matou Kit. O sorriso do homem em questão só aumentou ao ver a criança, antes ingênua, se contorcer tentando matá-lo. Quem matou qual criança? Perguntou Ashton, tentando enfurecer ainda mais a criança. Kit, por que você não o ajudou? Gon gritava a plenos pulmões enquanto Ashton estava prestes a rir no chão. O quê? Garoto, eu não sei quem roubou sua Kit, mas não tenho nada a ver com isso. Nesse ponto, o calmo e controlado Killua também começou a cerrar o punho. Knuckle também saiu de Gon, que permaneceu no chão enquanto seus olhos começaram a lacrimejar. Gon começou a bater o punho no chão. Nem ele nem Killua conseguiam perceber isso, mas Ashton estava dando a Gon uma boa lição de vida. Não confie em estranhos, não importa se eles conhecem as pessoas ao seu redor. Que ele deve sempre prestar atenção às raposas, pois elas não conseguem esconder o rabo. Muitas coisas podem ser aprendidas com uma experiência como essa. Mas para o velho cientista, isso só ajudou a construir caráter. Ele não precisava se antagonizar a esse ponto. Ele fez isso para provar seu ponto. Os inocentes caem mais longe foi uma observação casual dele. Ele queria ver se conseguia aplicar isso a alguém que não fosse ele mesmo. A natureza confiante de Gon tornou isso muito mais doloroso no final. Mas o jovem caçador também culpou seu melhor amigo Killua por fugir. Então pode-se dizer que sua visão do mundo era bastante distorcida desde o começo. Mas Ashton não tinha como saber disso. Em sua mente Gon era apenas uma criança inocente. Killua estava bravo. Mas ele sabia que não podia lutar contra Ashton, ainda assim, ele decidiu responder a ele. Kit era o nome do caçador de 2 estrelas que fazia parte do nosso grupo. Foi tudo que ele conseguiu dizer entre os dentes cerrados. Ashton de repente ganhou um olhar de compreensão. Oh, entendo. Mas eu não o matei. Aquela formiga forte fez isso. Gon imediatamente se animou com as palavras de Ashton. Você poderia tê-lo ajudado. Eu poderia, mas não fiz. Eu não era obrigado a mantê-lo seguro. Ele era um caçador, sabia no que estava se metendo ao se inscrever para esta missão. Uma resposta tecnicamente correta, mas não foi agradável de ouvir, especialmente para os enlutados Gon e Killua.
Ambos tinham maneiras diferentes de mostrar seu descontentamento. Gon batendo o punho no chão com mais força e Killua cravando as unhas nas próprias palmas. Nesse ponto, todos estavam bastante tristes com a forma como as coisas aconteceram. Quase todos estavam dando um olhar de desprezo para Ashton. Netero era o único tentando mediar a situação. Vamos nos acalmar um pouco. Não há nada que possamos fazer sobre isso agora. Precisamos lidar com as formigas antes que elas se tornem um problema maior. Sua estratégia era mudar de assunto. E isso não acalmou Gon e Killua, mas trouxe Gon de volta à realidade. Ponto de vista Ashton. Netero olhou para mim um pouco, provavelmente esperando que eu assumisse o comando da operação. Ele sempre foi assim, jogando o trabalho dele para mim sempre que possível. Mas eu sou a única pessoa que conhece as habilidades dos guardas reais, então acho que não posso realmente ajudar nessa situação. Bem, agora a única coisa que sabemos é a localização deles. Eles realmente não se preocuparam em manter isso em segredo. Esfumaçado disse enquanto pensava no que fazer. Eu sei o suficiente sobre os guardas reais, as formigas mais fortes que ficavam ao redor do King. Eu senti a necessidade de acrescentar isso. A única coisa para a qual eu preciso fazer preparativos é o King. Eu não me importo com os 3 idiotas escapando. Eu já os estudei o suficiente. Também não me importo em lutar contra eles. Expliquei lentamente as habilidades de cada guarda real. Elas foram bastante apreciadas. Embora eu não tivesse tanto Youpi e Pequeno Polf, eles não conseguiram desenvolver tantas habilidades quanto Pitou enquanto eu estava com eles. Eu dando informações vitais não pareceu aumentar a opinião de ninguém sobre mim de forma alguma. Parece que não causei a melhor primeira impressão neles. O que eu vou fazer? Copos foi quem tomou nota das informações que eu acabei de dar a eles. Ele parece querer ser o único a planejar o ataque real, o que não me incomoda. Acho que o Atsu dele será vital para qualquer operação. Então é melhor que ele invente alguma coisa. Eu também não me importo muito com esse grupo. Eu provavelmente acabaria usando todos eles como peões descartáveis, com exceção de Gon, Killua e Netero. Não vou matar Killua porque tive um relacionamento decente com Zig, e Gon ainda é interessante para mim. Quanto a Netero, bem, ele é forte o suficiente para derrotar os guardas facilmente, e eu realmente não sinto vontade de matá-lo. Ele ainda é meu único conhecido, talvez amigo se eu esticar a definição disso. Quando eu estava prestes a sair, Esfumaçado disse algo que chamou minha atenção. Gon, ainda tenho algumas dúvidas sobre você se juntar a esta missão. Sinto que quero ver isso. Capítulo 13. Ponto de vista Ashton. Meu olhar de interesse deve ter chamado a atenção de Netero, porque ele também começou a observar a situação ao meu lado, provavelmente tentando descobrir o que era tão interessante para mim. Esfumaçado pode ter hesitado em fazer isso, especialmente porque Gon ainda está de luto, mas ele provavelmente percebe que se tornaria um fardo se fosse lutar contra as formigas com lágrimas nos olhos. Killua parecia um pouco bravo com Esfumaçado. Acho que ele é um pouco protetor demais com o amigo. Não é algo terrivelmente ruim, mas não fará bem a nenhum dos dois no futuro. Espera. Gon ainda está afetado pelo meu Atsu. Ele não pode usar nem por enquanto. Disse o cara que parece um motociclista. Nuclear era seu nome. E assim, meu interesse desapareceu completamente. Eu esperava ver o que Gon fará sob essas circunstâncias, mas acho que terei que esperar para ver o teste. Netero também perdeu o interesse e apenas deu de ombros um pouco. Nós dois simplesmente fomos embora, mantendo uma cara de pôquer para não deixar que os outros vissem nossa imensa decepção. Por que você não me contou antes? Disse Esfumaçado à distância, enquanto começava a repreender seu aluno. Depois de caminhar um pouco, Netero ficou com uma expressão séria no rosto. Ashton, preciso que você me faça um favor. Bem, isso é intrigante, especialmente vindo do homem que já me deve um favor, mas eu deveria pelo menos ouvi-lo. O que você quer dessa vez? Foi o suficiente para ele começar a falar novamente. Preciso me preparar para minha próxima luta. Sei que você quer manter o rei vivo, mas pelos depoimentos e imagens de vídeo podemos ver que isso não será realmente possível. Ele parou por um momento para me olhar nos olhos. O rei é uma ameaça à humanidade. Uma que deve ser reprimida. Preciso que você construa uma bomba nuclear poderosa. O tom de Netero era grave, mas ele ainda não tinha terminado. Preciso deixá-lo terminar sua ideia antes de desligá-la. Quero a bomba plantada no meu corpo, feita para explodir quando meu coração parar. Só para o caso de eu não conseguir derrotar o rei em uma luta. Nesse ponto, havia uma carranca reconhecível no meu rosto. Quem você está tentando enganar, Netero? Só para o caso de eu não conseguir derrotá-lo em uma luta, você só quer sair com um estrondo. O velho apenas olhou para mim, esperando minha resposta. Você já sabe que não vai conseguir vencer, senão você nem estaria fazendo esse pedido. Ele apenas suspirou, provavelmente esperava que eu não o chamasse para isso. Mas, eu deveria tentar ajudá-lo? Ele está ficando mais velho e mais fraco. Ele não é do tipo que quer simplesmente definhar em uma cama de hospital. Na nossa última troca, eu já percebi que ele está em torno de 60% do que era no seu pico. Sua força não vai voltar, ele só vai ficar mais velho e mais senil com o passar do tempo. Eu realmente quero ver meu único amigo ir embora dessa forma? A resposta é claro que não. Tudo bem, eu te ajudo. Meu conhecimento médico não é tão grande, então você pode querer encontrar alguém com melhores qualificações para a operação. Um sorriso enorme foi a resposta que recebi, e era tudo que eu precisava. Todas as coisas boas da vida devem chegar ao fim, incluindo Netero. Nossa amizade sempre foi estranha, tão estranha que mal consigo chamá-lo de amigo. Com ele fora, eu me pergunto quem será capaz de me manter sã? Suas visitas pouco frequentes ao meu laboratório eram todo o contato que eu tinha com o mundo exterior. Durante minhas décadas de estudo, ele foi a única pessoa com quem eu conversei. Quanto ao motivo pelo qual não estou disposto a fazer a operação eu mesmo, minhas habilidades como cirurgião estão realmente enferrujadas, a ponto de eu ter esquecido a maioria delas.
Só uso meu conhecimento de biologia e anatomia para estudar diferentes espécies de animais hoje em dia. Agora, que tal irmos tomar uma bebida? Ainda faltam 2 semanas para o ataque. Tenho tempo de sobra para construir 20 bombas para você. Netero apenas sorriu. Que tal um pouco de sushi para acompanhar? Desde quando esse cara gosta de sushi? Ah, bem, pode ser. Netero nunca foi um bom exemplo de ser humano. Ele é egoísta, ganancioso, um tanto insano. Mas ele ainda me ensinou muitas coisas. Então, honrarei seu último pedido. Vou construir uma bomba legal para ele. Mas ainda quero ficar com o corpo do rei. Que encruzilhada. Preciso escolher se capturo o rei ou deixo Netero fazer uma bomba suicida. Ah, bem, eu já sei o que quero fazer. Narração ponto de vista. Enquanto Netero e Ashton bebiam a noite toda, Gon e Killua só conseguiam olhar sombriamente para a lua, imaginando como as coisas acabaram do jeito que acabaram. O outrora esperançoso Gon havia passado por uma mudança. Era óbvio ver para o assassino de cabelos brancos. Ele estava se tornando mais cauteloso com as pessoas ao seu redor. Era uma coisa boa, claro. Mas ele agora estava duvidando de todos em quem já confiara, e isso incluía Killua. O jovem assassino sempre foi perceptivo. Ele podia basicamente sentir a crescente desconfiança de Gon em relação a ele. Mas como Gon não disse nada, ele só esperava que o problema se resolvesse sozinho. Uma noção ingênua. Killua não lidar com as emoções de Gon só estava piorando as coisas. Somando isso ao fato de que o jovem assassino não era capaz de mostrar sua tristeza de uma forma que o enlutado Gon pudesse entender. Isso criou uma fenda entre eles. Uma fenda que continuaria crescendo até que Gon percebesse sua tolice ou que Killua tentasse consertar as coisas corretamente. Ou, até que sua amizade se rompesse, deixando apenas fragmentos de boas memórias contaminadas por um final deprimente. Ashton não percebeu o quanto suas ações afetaram Gon e Killua, mas ele não tinha como. Gon estava sempre agindo como uma criança inocente e ingênuo, mas ele sempre foi perturbado à sua própria maneira, tendo um conjunto de morais personalizadas, egoísta, ganancioso, orgulhoso, assim como qualquer outro humano. Capítulo 14. As noites continuaram passando enquanto Netero e Ashton começavam a se preparar para enfrentar o Rei das Formigas. Foi decidido que Ashton cuidaria de Neferpitou sozinho, como ele conhece melhor as habilidades dela e pode combatê-las efetivamente. Gon não gostou da ideia de outra pessoa lidando com Pitou. Ele protestou com fervor, mas ele não podia fazer muito a esse respeito. Ele só podia esperar argumentar com Ashton. Ele queria ser o único a acabar com a vida de Neferpitou, especialmente depois de ver Kit, que agora era tecnicamente uma marionete de carne na qual Pitou praticava seu Nen. Tecnicamente, Ashton a encorajou a usar o corpo de Kit também, dizendo que ela deveria praticar seu controle em uma marionete adequada. Morel e Nov conseguiram resgatar seu corpo enquanto Netero confrontava Ashton. Eles deixaram o ninho antes de Ashton e Netero, mas ainda estavam por perto quando ele foi explodido por Ashton. A única razão pela qual os dois não foram pegos pela explosão foi porque Nov agiu rapidamente e puxou os dois para sua dimensão. Kit estava atualmente atacando todos que chegavam perto dele. Assim como Pitou, ele só era dócil quando confrontado com Ashton. O grupo ainda estava muito cético em relação a Ashton, mas a essa altura, ele era necessário, e ele já havia fornecido informações valiosas sobre seus oponentes. Gon ainda não foi testado por Morel. Ele será um dia antes do ataque real ao palácio. Até lá, seu papel no ataque não será planejado adequadamente. Ele permanecerá em espera por um tempo. Seu Nen ainda não retornou para ele. Embora neste momento não haja ninguém melhor para substituí-lo em tão pouco tempo, Knov e Morel começaram a explorar a região. Knov se infiltrando no próprio castelo com seu Atsu e Morel atacando as reuniões próximas de formigas quimera antes de se reunirem com seu rei. Era uma tarefa que precisava ser feita, embora cansasse bastante os dois. Os alunos de Morel, Núcleo e Chute estavam ajudando-o. Eles não podiam perder tempo. Quanto mais formigas se reunissem ao redor do rei, mais perigosa a missão se tornaria. Quanto a Netero e Ashton, Netero começou a se preparar mentalmente para sua última luta, enquanto Ashton começou a preparar o dispositivo explosivo que seria plantado no peito do velho. Ashton foi rápido em criar os esquemas para seu novo pequeno projeto. Construir a bomba nuclear em miniatura caiu nas mãos de outras pessoas, mas ele conseguiu verificar se havia algum problema antes que a operação começasse. Quanto a se ele o tornou forte o suficiente para conseguir matar o rei. Isso não é relevante para Netero. Ele sabe que mesmo que o rei de alguma forma escape da bomba, ele não escapará das mãos curiosas do velho cientista. Ponto de vista Netero. Minha última batalha. Pensar que mesmo depois de todos esses anos ainda tenho medo da minha própria morte. A verdade é que Ashton é a única razão pela qual consegui viver tanto tempo. Ele salvou minha vida durante a expedição e também é a única razão pela qual aquelas terras devastadas não me deixaram louco. Estremeço ao pensar que ele chamou essas terras de lar por tanto tempo. Nem ele percebe há quanto tempo vive lá. Deve ter sido séculos, pelo menos. As expedições da humanidade só aconteceram nos últimos séculos. Ele disse que passou muito tempo lá antes das expedições acontecerem. E ele ainda quer voltar. Eu também sei que ele quer impedir que todos os humanos pisem em sua casa, independentemente dos meios. Apesar da idade, quando chegou às terras humanas ele era altamente impressionável, o que o levou por caminhos errados na vida. Ele sabia tudo sobre o continente negro, mas sabia pouco sobre as emoções humanas. Ele não percebeu o quão brutal nossa espécie poderia ser a princípio. Depois que ele fez isso, seu desejo de trazer ruína à humanidade se mostrou. Isso me fez pensar se isso se deve a essas descobertas, ou se ele sempre teve. Era difícil dizer. Por mais impressionável que ele costumava ser, ele nunca foi aberto sobre nada. Só descobri mais sobre ele depois de passar um século fazendo amizade com ele. Ele nunca envelheceu um único dia. Eu podia sentir um pouco de ciúmes crescendo dentro de mim,
Pensar na imortalidade de alguém enquanto se prepara para a morte não é uma boa ideia. Ciúmes não é próprio de um homem tão velho. Embora, se eu dissesse isso na frente de Ashton, ele riria na minha cara. Ele nunca me permite me chamar de velha na presença dele, embora ele me chame assim o tempo todo. Acho que ele só não quer que eu pareça sábio na presença dele. Sério, que ser desprezível. Porque exatamente ele é um dos meus únicos amigos. Quanto a confiar nele para construir uma bomba para o rei. Acho que confio no julgamento dele, ele queria destruir a humanidade no começo, mas acabou deixando isso para o destino. Acredito que o destino do mundo depende de suas decisões. Com sua influência, seria extremamente fácil começar uma guerra mundial. E com suas armas, a humanidade seria levada a um fim abrupto. Ele detém os meios para fazer tais coisas, mas escolhe não fazer. Ele continua aprimorando as armas de guerra, deixando a humanidade decidir o que fazer com elas. Eu me pergunto como será essa operação com a interferência dele. Ele definitivamente não seguirá nenhum plano. Capítulo 15. Ponto de vista Ashton. Bem, pelo menos a operação de Netero correu bem. Alguém poderia pensar que eu ficaria triste com sua morte iminente. Mas não é como se ele tivesse muito tempo de vida, ele sempre foi uma pessoa estranha. Mas ele teria vivido por mais alguns anos, no máximo. Só que no fim da vida, ele estaria lamentavelmente fraco e seria uma vergonha para seu antigo grande eu. Mesmo agora, ele está muito longe do seu pico. Mas pelo menos ele não quer esperar e ficar ainda mais fraco. Imagino como ele se sairá contra o rei. Eu realmente quero ver a luta deles, mas também quero disciplinar os guardas reais. Eles me deixaram para trás, o que é compreensível. Eles me consideraram uma ameaça desde o primeiro dia. Eu me distraí por um segundo e Pitou deve ter aproveitado a chance para ir embora com seus irmãos e seu novo líder. Foi ideia dela ou do pequeno Polf? Não me importa, mas com certeza não foi do Yopi. Aquele cara não conseguiria pensar em uma saída de uma caixa de papelão molhada. Acho que toda a inteligência dele foi sugada pelo pequeno Polf, honestamente. Agora mesmo, estou indo ver Esfumaçado testar Gon. Eu realmente quero ver como ele vai se sair. Eu ainda não o vi lutar com alguém realmente forte. As formigas que ele encontrou na floresta eram, na maioria, sem graça. Quando cheguei, todos já estavam lá. Eles não me deram atenção. Acho que ainda não superaram a primeira impressão que tiveram de mim. Não que eu me importe, me poupa das palavras que eu usaria em uma saudação casual. Só que Lu olhou para mim. Ele não me cumprimentou nem nada. Seus olhos apenas encontraram os meus e rapidamente dispararam para outro lugar. Esse cara estava com medo de mim ou algo assim? Claro que eu o assustei um pouco na floresta, mas isso não era algo com que um assassino treinado deveria se incomodar. Bom, eu não me importo muito com ele. Eu posso simplesmente ignorar o fato de que eles existem e assistir ao show. Esfumaçado parece estar tirando a camisa, um pouco bárbaro. Eu me pergunto se eles vão lutar ou algo assim. Devo bater em você com toda a minha força? Perguntou Gon. Então é esse tipo de teste adequado, eu acho. Esfumaçado nem é um intensificador, mas seu corpo ainda deve ser forte o suficiente para aguentar o soco de uma criança de 12 anos. Pelo menos em teoria. Dê tudo de si. Este teste determina sua participação na missão. Imagine quem fez isso com Kit na sua frente, disse Esfumaçado, enquanto flexionava o abdômen e se preparava para o golpe. Gon ficou com uma expressão muito séria no rosto. Um pouco sombrio até. Acho que ele leva sua participação a sério. Gon colocou o punho direito na palma da mão esquerda e começou a dar corda no movimento. Não sei se tem nome. Acho que ele tecnicamente joga pedra, papel, tesoura até vencer. Primeiro vem a pedra. Ele começou, enquanto sua aura começava a se acumular violentamente em sua mão. Bem, ele é muito mais forte do que eu lhe dei crédito. Mas isso parece um pouco demais para um pequeno teste. Mesmo que Esfumaçado tenha dito para ir com tudo. As árvores começaram a tremular na corrente criada pelo vácuo de energia que ele estava construindo em seu soco. Ele está tentando matar Esfumaçado? Quer dizer, bom para ele, mas por quê? Por que ele pensaria em fazer isso? Até o macaco grande sem camisa ficou assustado com isso. Acho que ele também não esperava uma resposta tão séria. Ele nem é do tipo que aguenta ataques poderosos como esse. Gon continuou a enrolar seu soco ainda mais. Até que Killua apareceu atrás dele e deu um tapinha em seu ombro. Já chega, Gon. Você provou seu valor. Ele disse com um tom um pouco forçado, devo acrescentar. Gon parecia ter acabado de acordar ou algo assim. Ele curvou a cabeça para Esfumaçado por um tempo. Desculpe, eu realmente estava prestes a te matar. Dizer algo assim com um sorriso inocente enquanto esfrega a cabeça. O quê? Ele sempre foi um maníaco? Aconteceu alguma coisa grande nas 2 semanas que não vi? O amigo dele ou sei lá o que morreu, claro. Mas isso não deveria tê-lo impactado a esse ponto. Ele sempre foi assim? Talvez eu não tenha tido a oportunidade de ver antes. Nossos encontros foram um tanto quanto poucos. Acho que não devo julgar um livro pela capa, hein? Um ditado realmente estúpido que se aplica um pouco a este caso. Mas eu realmente não o julguei pelo valor de Face. Você poderia dizer que li algumas páginas. Parecia tudo bem. Até aquele sorriso inocente de antes não era falso nem nada. Ele não é um ator bom o suficiente para me enganar a esse ponto. Ele é jovem demais para isso. Então ele sempre foi assim. Bem, devidamente anotado. Agora perdi a vontade de ver como ele se sairá no ataque. Ainda menos motivos para realmente seguir esse plano de merda. A única parte que seguirei será aquela em que Netero enfrenta o rei. Acho que ele disse que contrataria um amigo para levá-lo para a luta e ajudá-lo a separar o rei de seus guardas.
Obviamente estou me juntando a eles agora, principalmente porque não há mais nada interessante para ver neste grupo. Enquanto me afastava, peguei meu caderno de pesquisa e rasguei as poucas páginas que tinha escrito sobre Gon. Não havia razão para manchar as páginas do meu caderno favorito com algo tão normal. Talvez a moral dele seja a dele, mas não me interessa nem um pouco. Eu só queria ver se ele era uma das poucas pessoas puras que restaram neste mundo. Eu geralmente não conto crianças nessa categoria, mas como ele é um caçador, eu fiz uma exceção. Foi o primeiro que eu fiz, e só me levou à decepção no final.